Eu sou Rafael Fidalgo, sou formado na área de educação física, sou ultramaratonista, eu corro há exatamente 11 anos, né? E o esporte, mas na verdade o esporte eu conheço desde a minha infância, porque sempre eu tive envolvido com esporte, com judô, atletismo, e depois que eu me fui embora e aí eu passei por um processo de 8 anos fora de Paraguaçu, eu resolvi voltar a Paraguaçu e um amigo meu que era atleta paralímpico, ele, na sua base de preparação para os treinamentos de natação, ele me chamou para correr. E eu falei, correr é fácil, né? Para quem a vida inteira sempre teve praticando esporte e já correu, seria fácil de eu correr. E aí nesse dia eu não consegui correr 5 minutos com ele. E aquilo para mim foi a gota d'água, né? Eu falei, não é possível que uma pessoa que a vida inteira teve envolvido com esporte, judô, atletismo... Não é sedentário, né? Não era sedentário, tinha no histórico aí a corrida e... Eu já passei por isso também, cara, porque eu também nunca fui sedentáriozão. Sempre fiz exercício, sempre era meio pirueta. Mas o dia que eu peguei pra correr foi a mesma coisa. Pera, velho, não aguento correr. E isso que a gente fala, cara, é uma coisa que eu falo com todos os meus alunos, né? Porque hoje, além de eu ter uma formação na área de TI, eu tenho a formação em educação física por causa da paixão que eu tenho por esse esporte, né? Uhum. E é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Às vezes ele para de correr e quando ele volta, ele quer voltar como antes. Mas a cabeça tá de um jeito e o corpo dá do outro. Então ele precisa primeiramente sintonizar os dois, entender que às vezes ele tem que ser lento de novo para conseguir atingir o condicionamento para ele voltar a ser o que ele era antes. Isso pode ocasionar até lesão, né? Pode, se a pessoa tentar. Eu já vi vários vídeos de mais de pessoal de maromba, né? Trabalho com fisiculturismo, o cara fica um tempão parado, volta, quer voltar no ritmo e é quando dá os rompimentos de ligação. Tudo tem que ser gradativo, tudo tem que ser aos poucos, para o corpo ir se adaptando a cada estímulo que é aplicado, senão você corre o risco de lesão. Então aí, por conta disso, eu resolvi voltar a correr e comecei distâncias curtas, 2 quilômetros, cara, e aí as coisas foram acontecendo. Eu voltei a ter contato com o meu mestre, o professor Evandro Teixeira, que é o treinador de atletismo da seleção de Paraguaçu, né? Que revelou muita gente aí no esporte, inclusive o nosso atual campeão da meia maratona de São Paulo e o melhor brasileiro hoje com tempo na maratona, que foi para Tóquio, convocado para Tóquio, é o Daniel Armeiro, saiu daqui de Paraguaçu, ele é de Paraguaçu, treinado pelo Evandro, e como eu voltei a ter contato com o Evandro Teixeira, essa paixão pelo esporte, pelo que ele conversava, foi me despertando mais interesse de saber sobre a área do atletismo, a área da educação física, e foi aí que eu acabei fazendo a segunda graduação minha, que foi educação física, e com isso eu exerço também a profissão de treinador, né? Eu tenho uma assessoria, cara. E nas corridas aí acabou me levando a vários degraus, né? Quando você começa a correr, quando você começa a participar de provas, cara, você quer se superar, você quer cada vez mais buscar algo diferente. Então ali para mim que comecei a correr com 5 minutos, daqui a pouco eu me vi fazendo uma prova de 5, uma prova de 10, provas de 15, até que eu me inscrevi para São Silvestre, onde ela é uma prova super conhecida, né? Todo final de ano São Silvestre foi a sua primeira maratona? Não, a São Silvestre foi a minha primeira prova de longa distância. Entendi. Mas ela não é oficial. De longa distância foi ela. Mas ela não é a maratona, né? Que maratona são 42 quilômetros. A gente tem as provas de 15, tem as provas de 21, que são chamadas de meias maratonas, e as provas de 42, que são as maratonas. Por que tem essa demarcação? O que faz? Essas divisões? É a distância e a história, né? Por exemplo, a história da meia eu não sei o motivo porque meia maratona. Acho que a história da meia maratona ela vem da maratona, né? Porque a maratona provavelmente foi assim, até a galera que não aguenta maratona, vamos fazer uma metadezinha aqui para. Também. Mas a história da maratona veio da Grécia, né? Que um atleta correu de uma cidade a outra para avisar sobre o fim da guerra e ele correu 42 quilômetros, 42,195, dizendo sobre a guerra e morreu. Então aí, esse foi considerado o início da maratona. E aí, meia maratona seria... E o 42, porque é exatamente... 195. E a meia maratona seria metade dos 42, né? Que são 21,097, né? Que é metade da maratona. Certo. E a São Silvestre, ela não chega nem Não, a São Silvestre ela é 15 quilômetros. Mas é uma prova muito tradicional no Brasil e fora.
A gente costuma falar que a São Silvestre ela é a festa dos corredores, cara. É a confraternização final dos corredores. É a festa da firma. A festa da firma, onde todo mundo, o Brasil inteiro, os países sul-americanos e até de fora aqui vêm para a prova. As últimas edições aí estava reunindo em torno de quase 30 mil atletas, cara. Muita gente vem correr ela porque é uma prova... muita gente sonha. Eu sonhei. Quando eu me inscrevi a primeira vez para São Silvestre, eu não acreditava que eu estava inscrito para São Silvestre. Porque a vida inteira você chega no dia 31 de dezembro, acho que se junta com a questão da festa de fim de ano, de família, né? Em casa e aquela festa, e aí você senta para assistir a São Silvestre e fala, nossa, cara, que gostoso, um dia eu vou estar lá. E aí foi onde eu realizei, né? Fui para a primeira São Silvestre e daí nunca parei, cara. Sempre quis buscar objetivos maiores. Aí fiz minha primeira meia maratona. E assim, a gente sempre nunca tem sucesso nas coisas que a gente faz, né, cara? A minha primeira meia maratona foi no Rio de Janeiro. Eu comentei que foi uma prova top por causa do Rio, né? Além de você poder correr na cidade maravilhosa, tem o Cristo, Pão de Açúcar, vários lugares para você conhecer. O cenário já vale a pena, né? Valia a pena, cara. Mas nem sempre foi flores, né? Eu já tive prova que eu me desloquei 800 quilômetros e cheguei para correr. Antes de largar, eu tive algum desconforto, algum problema e não corri. Cheguei na beira da pista, desisti de correr por conta de alguma dor, alguma coisa que acontece. E aí foi galgando e chegou o dia que eu fiz a maratona, cara. E assim, uma coisa que eu sempre deixo claro para todo mundo. Eu comecei a correr em 2011. Eu levei 2 anos para fazer minha primeira maratona. Foram 2 anos de preparação, passando por todos os degraus até chegar. Porque pensa assim, ó, para a pessoa visualizar o que eu tô querendo dizer. Coloca assim de frente com uma escada. E cada degrau da escada tá escrito uma distância. 5, 10, 15, 21, 42 e ultramaratona. Você consegue dar um passo do 5 para o 42 sem passar por todas as distâncias? Você não consegue. É um passo muito grande, você pode se machucar, você tentar saltar ou fazer uma abertura de passada para chegar lá em cima. Então, para a pessoa visualizar o que eu quero dizer... É que de vez em quando você está batendo o queixo. Prende ela na camisa de trás. De trás? Isso, pode deixar para fora, mas prende na camisa. Show. Acho que ela tá... Aí? Pode ir. Então você está falando da progressão que você tem que ter para se preparar. Da progressão. E muitas vezes a pessoa quer sair dos 5, já pular para os 20, pular para os 42 e fazer uma ultramaratona aí. E não funciona assim. Eu falando como treinador, não funciona assim, né? A gente precisa passar por todos os processos, por todas as maturidades fisiológicas do corpo para você poder chegar lá em cima. Porque é o que nós comentamos. Às vezes você vai querer dar um passo tão grande, você pode se lesionar, você pode se machucar. Então, assim... O ideal é que você passe por todas as fases do treinamento, o ideal é que você conheça seu corpo, conheça o limite dele, conheça as dores que vai acontecer com você, para que você possa chegar bem, né? E assim, eu sempre recomendo, sempre procure um treinador de corrida, alguém que tenha especialização, que tenha conhecimento na área de corrida, né? Porque é muito importante que você seja assessorado para evitar lesões, para evitar risco de alguma fratura por estresse, alguma coisa que possa te prejudicar. Isso é muito importante. Show. Mas antes de você estava comentando, antes de você conhecer, voltar a treinar, você trabalhava com o quê? O que você é a sua profissão? Bem, eu voltei, antes eu estava no Exército, eu servi 4 anos às Forças Armadas em São Paulo, né, comando militar. Lá a gente corria, mas não era tão intenso, era algo menos intenso, né? Você chegou a entrar na carreira profissional do Exército? Profissional não, mas é que quando a gente é soldado, em São Paulo, quando é soldado, não quando é atirador, você pode ficar até 8 anos servindo. Sim, para explicar, tem o TG, que a gente entra aos 18 como atirador e tem o Exército que você entra como soldado. Entendi, o TG, o Exército é quando você sai do TG. Não. Ou você já tá Quando você está fora das cidades onde tem batalhão e tem tiro de guerra, você serve como o seu serviço obrigatório de 1 ano como atirador. Certo. As pessoas que moram nas capitais ou em cidades que tem batalhão do Exército, ela serve também 1 ano, mas ela serve como soldado, porém ela pode ficar até 8 anos como soldado ou como cabo ou como sargento temporário. Ela pode estender esse serviço. Dentro dos quartéis, ela tem essa possibilidade de ficar até 8 anos. Dentro dos tiros de guerras não tem.
Então, quando você vai fazer seu serviço obrigatório, militar obrigatório, se você for num tiro de guerra, você vai servir só seu ano obrigatório. Agora, se você se alistar e servir num quartel, você tem a possibilidade de servir 8 anos. E como você caiu num quartel? Cara, eu sempre tive vontade de ser militar. Então, eu sempre Você tive foi por vontade própria? Sempre tive vontade, eu sempre tive vontade de ir para a aeronáutica, porque eu sempre fui apaixonado por paraquedismo. Sempre tive vontade, porque eu queria ir para a aeronáutica, eu queria ser paraquedista. Então aí eu fiz todo o meu alistamento aqui em Paraguaçu e pedi transferência para a aeronáutica. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei uma semana depois da seleção final. E aí os caras falaram, ó, tem um exército, você quer ir pro exército? Eu falei, cara, vamos para cima. E aí eu passei por todo o processo seletivo e entrei. Fiz meu primeiro ano obrigatório, que você faz todo o básico de soldado e depois você acaba eles acabam te colocando em algum setor do quartel. Eu trabalhava no serviço de fiscalização de veículos blindados. Todos os carros que são blindados no São Paulo, eles precisam ter autorização para andar. Então aí eu trabalhei nesse setor de fiscalização e não deixei minha paixão de lado. Como eu falei, eu queria ser paraquedista e lá dentro eu conheci um coronel que ele era instrutor de paraquedismo e eu formei também paraquedista. Sou paraquedista também, mas não atuo mais, né? Eu sempre que possível saltava ali em Boituva. Então eu consegui me tornar paraquedista de uma forma convencional, do meio civil. Digamos assim, você ainda pode instruir, mas você não trabalha com isso. Não posso instruir, porque para ser instrutor de paraquedismo tem que ter muitos saltos. Eu era mais hobby mesmo, gostar, interesse de saltar. Não, mas eu falo assim, saltar junto com a pessoa. Não, também precisa de curso, cara, bastante curso. Se eu sozinho quiser, mesmo, sozinho. Na força da vontade. Se eu quiser saltar, tem que talvez fazer um cursinho de novo e poder saltar, cara. Então eu trabalhava no exército e ainda corri um pouquinho, voltei a correr um pouco lá, mas assim, efetivamente, a correr foi quando eu voltei definitivo para Paraguaçu, que aí foi onde deu aquele boom de não aguentar 5 minutos e... Além do paraquedismo, você chegou a se formar em outra coisa? Eu sou formado na área de TI, TI. Sou administrador de redes, trabalho numa empresa multinacional aqui em Paraguaçu, onde eu cuido da parte toda da área de TI dela, né? Então, você se mantém, você trabalha com TI e o esporte fica como um hobby. Praticamente isso, um hobby e também como uma segunda profissão, porque como eu tenho assessoria de corrida, onde eu tenho alunos no Brasil inteiro, Paraguaçu, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, onde eles me procuram. Essas pessoas me procuram com o intuito de correr uma prova de 5, correr uma São Silvestre, correr uma ultramaratona. E a gente avalia o aluno. Condicionar o corpo para chegar nessas provas. Isso, a gente avalia o aluno e prescreve os treinamentos dentro de um período para que ele consiga chegar para concluir a prova, né? Seja ela de 5, 10, 15, 21, 42 ou ultramaratona. Então, com a assessoria eu consigo atender todos os alunos com os objetivos que ele tem. Então, eu sempre falo que o objetivo do aluno é a minha missão. Qualquer um que tem um objetivo de correr, qualquer distância que seja, só procurar que a gente faz a avaliação, prescreve e alcança o sucesso do objetivo. E para se alguém quiser te procurar, é por onde? Contato pelo Instagram, Facebook? Normalmente o pessoal me acha pelo Facebook e pelo Instagram, né? Fidalgo Rafael ou Rafael Fidalgo, né? Ultramaratonista é onde o pessoal me acha. Ou a galera aqui em Paraguaçu mesmo... Quando fala em corrida, já fala, o Fidalgo é a pessoa que mexe bastante com corrida, que mexe com a organização de evento, que corre para cima e para baixo. Então o pessoal sempre, quando me procura, eu pergunto de onde ficou sabendo do meu trabalho, fala, falei de correr, a pessoa te indicou. Eu falo, poxa, bacana. Então quer dizer que estamos no caminho certo. Joia. E foi São Silvestre o primeiro evento oficial? Ou você já corria antes, outros eventos? Corria eventos menores, regionais aqui na região. Minha primeira prova da vida foi em 2011, que foi em Tupã, 5 km. Foi a minha primeira prova da vida. E dessa aí depois eu fiz uma de 13 em Assis, sempre foi regional, mas a prova a maior, assim, a primeira prova assim, de nível nacional e internacional foi a São Silvestre. Uma vez eu corri com meu tio também, juntou todo mundo, era uma corrida beneficente, esqueci o nome dele. Do Melo? Do Melo, a corrida do Melo. A prova do Melo é tradicional aqui em Paraguaçu. É a prova tradicional, 7 km, né? 7 km, é isso, 7 km ou 8, é uma prova tradicional. Tanto assim, vamos dizer que ela já está indo para a sua 30ª edição. Se acontecer em Paraguaçu, seria a 30ª edição da prova
do saudoso melão. Eu lembro que o meu tio correu com a gente, né, o Adriano, só que ele correu com a gente, que nunca correu. Então, acho que deve ter sido a primeira vez que ele chegou em último. Não, mas Chegou acompanhando a gente. o importante é chegar, cara. Tantas provas eu já cheguei em último, o importante é a gente saber que a gente tá... É uma prova que o pessoal vai mais pra mostrar que consegue, não é? Não vão muito, eu quero chegar em primeiro. Tem, cara, tem essas pessoas que buscam pódio, almejam troféu, A galera chegar que é em mais primeiro. profissional, mas eu falo assim, o grosso mesmo, de quem vai Mas participar. isso que é o mais importante, que eu sempre falo, cara, que a prova nunca vai ser só corrida, cara. Eu acho que a corrida tem muito mais do que você cruzar uma linha de chegada. Tem a preparação, tem a abdicação de muita coisa. Poxa, quantas vezes ou quantas vezes quem está assistindo isso aqui ou quem está ouvindo isso aqui deixou de sair à noite porque vai fazer um treino de madrugada no dia seguinte, ou deixa de beber porque vai treinar e não quer rendimento. Então, Estilo de vida, né? Vira estilo de vida. É uma coisa assim que não é só corrida, cara. Tem muito mais que a corrida, tem muito mais que só correr. E aí eu sempre falo que só quem cruza a linha de chegada sabe o que passou para estar cruzando aquela linha de chegada, né? O quanto se dedicou, o quanto treinou, o quanto se doutrinou, o estilo de vida para estar ali, cara. Então aí eu falo, você pode cruzar a linha, você pode chorar, porque isso é mérito seu, é uma conquista sua de tudo que você fez para chegar aqui, cara. Então assim, eu sempre falo, não liga para tempo, não liga para pódio, não liga para... As pessoas falam, nossa, eu não vou correr porque eu sou lenta. Eu falo, cara, 1 quilômetro é 1 quilômetro tanto para quem faz rápido, tanto para quem faz lento. O importante é a satisfação que você está tendo de fazer essa distância. O importante é a realização que você está tendo de fazer essa prova, de estar concluindo. Você talvez está sendo melhor que você no passado. Então sinta-se feliz e não se pegue esses detalhes. O importante é a felicidade, eu já vi inclusive comentando, alguns comentando, né, que se você tá meio cabisbaixo, meio deprimente, se você pega e começa a andar pouquinho, sabe? Começa a andar um pouquinho, dá uma volta, sabe? Para andar, começa de pouquinho, vai aumentando, você revigora, né? Sim, cara. A corrida, ela é um esporte democrático. Ela é um esporte que, se você pegar ela assim, sem querer muita questão de tecnologia, sem querer muitas coisas, é um esporte que todo mundo tem acesso, tanto a corrida, tanto a caminhada. E em questão de saúde... Precisa de 2 pernas, tênis e disposição. E água, né? E em questão de saúde, cara, os benefícios que tem são gigantescos, cara, são gigantescos. Os benefícios são gigantescos. São gigantescos, cara. Você, por exemplo, assim, a pessoa que caminha, vamos falar da caminhada, que às vezes a pessoa não consegue correr, mas a pessoa que caminha, que seja 30 minutos por dia, que seja 150, 200 minutos por dia, que é o que a Organização Mundial da Saúde agora está recomendando por conta do Covid. São 300, se eu não me engano, são 150 ou 200 minutos de atividade física semanal, para que você 200 possa... minutos dá 2 horas e... se você colocar aí, são 5 dias, são 5 dias da semana, 5 vezes 3 vai dar 150 minutos. 30 minutos por dia são 150 minutos, certo? Isso, é isso mesmo. Então, hoje ela recomenda 150 minutos de atividade, cara, até 200, que seria 30 minutinhos por dia durante segunda a sexta, cara. Uma caminhadinha de meia hora, fim da tarde ali. Exatamente, já é um benefício gigantesco para a saúde, cara. Você falou essa questão de caminhar todo dia revigora, cara. Pessoas que eu tenho exemplos na minha assessoria, de pessoas que correm, que diminuiu o triglicérides, diminuiu o colesterol, diminuiu o diabetes, diminuiu a utilização de medicamento para pressão, medicamento para diabetes. Então, assim, a atividade física, ela é benéfica. Então, você sabe fazer, tendo a disposição para fazer, ela só vem te auxiliar. E, cara, tem uma coisa que, assim, eu falo muito pouco, porque é uma luta muito grande que acho que todo profissional de educação física tem. Mas se você colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato você praticar atividade física do que você ficar dependendo de um medicamento. Só que muitas pessoas, elas têm 2 questões. Ou ela tem preguiça de fazer, ou ela não consegue fazer porque não consegue ver isso lá na frente. Porque o que é mais barato, cara? Você sair para caminhar 30 minutos, ou você tem que depender de uma medicação de um losartan para comprar numa farmácia? O que esse losartan faz? Um exemplo é para pressão, medicamento para pressão. Então, o que é mais barato no final da balança? Lógico que é uma caminhada, só que a pessoa às vezes não consegue enxergar isso no primeiro momento. Ele fica desregulado, né?
Aí você tenta regular ele na força, vamos assim A dizer. pessoa não consegue ver isso, falar, poxa vida, olha, se eu fazer uma caminhadinha, talvez lá na frente eu não vou precisar de uma medicação, não vou precisar disso. Porque assim, ó, outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, cara, que a atividade física não vai fazer você viver mais. Ah, eu vou fazer atividade física porque eu vou viver 100 anos, vou viver 110 anos. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas a atividade física, estudos já mostraram isso, que ela te faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Você pode chegar nos seus 70, acho que a idade média hoje de vida é 80 anos brasileiro. Acho que tá por aí. Você vai chegar com seus 80 anos, talvez você vai chegar com menos comorbidades, talvez com menos dificuldade, mobilidade, com menos doenças aí, cara, que uma pessoa tem ao longo da sua vida, porque é natural a gente envelhecer, é natural aparecer as doenças, é natural, isso é natural, mas agora se você é uma pessoa que é praticante de atividade física... nosso corpo ele tá morrendo um pouquinho a cada dia, envelhecendo. né? Aí cabe a gente querer saber como que você quer envelhecer, você quer envelhecer saudável ou você quer envelhecer dessa forma doente? Eu tenho um exemplo muito claro, eu tive um exemplo muito claro da minha vida. Eu tive meu avô e tive meu pai. Meu avô faleceu com 104 anos. Meu pai faleceu com 79. Só que meu pai, com 60 anos, ele já não andava. Nossa. E meu avô, com 100 anos, ele andava. Por quê? Mas por quê? Porque a vida inteira meu avô sempre fez as coisas tudo caminhando, cara. Tudo caminhando. Pra onde ele ia era sempre caminhando. Meu pai não tinha essa atividade física dentro dele. Então isso daí, para mim, é muito visível que acontecia em casa. Então, e demonstra que a atividade física, sim, ajuda você a envelhecer com saúde. Então é sempre importante você tá fazendo atividade. Não é de hoje, talvez, por conta do Covid, ficou muito mais claro e chamou muito mais a atenção da população. Porque toda a vida, sempre a atividade física te ajudou a evitar doenças do coração. E hoje, por exemplo, eu sou um exemplo. Eu tive Covid e a única coisa que eu tive é perda de olfato, paladar e 5% do pulmão. Quantos amigos eu perdi por causa do Covid, que tem comorbidade, ou talvez que é sedentário, que não pratica atividade física. O Eliseu, o nosso ultramaratonista, 67 anos, ele teve Covid e ele saiu. Por quê? O médico falou, cara, porque você é uma pessoa ativa, você pratica atividade física. Não estou dizendo para que você que está assistindo ou ouvindo nós saia fazendo uma ultramaratona igual nós fazemos aí de correr 100 km. Não é isso que nós queremos dizer. Isso é até um ponto que eu queria conversar com você. Eu fui comentar de vocês, né, pro meu pai. Meu pai, às vezes, quando ele sai para correr. Domingo de manhã ele pega, faz uns 10 km, beleza. Aí um ponto que ele questionou ao falar que vocês iam fazer 100 km é que fazer 100 km já não é mais saudável, porque você está levando ao extremo do seu corpo. Quanto isso, você fazer uma maratona, uma corrida de 100 km de exigência extrema do corpo é maléfico até certo ponto, e o quão é benéfico você fazer esse tipo de atividade? Falar que tem benefícios só a gratidão mesmo da gente gostar, porque provas de longa duração, ultra resistências como ultramaratona, Ironman, Ultra Ironman, provas de 10 dias. Ultra Ironman, cara. Já só tinha um Ironman. Não, tem um brasileiro que ele faz Ultra Ironman. Nossa. É um Ironman, acho que é um Ironman por dia. Enfim, tem um outro americano que também fez 100 dias sem Ironman, cara. Tem provas assim extremas, assim, ó, que as pessoas correm absurdo, pedalam absurdo, mas enfim, não é benéfico, né? Não traz benefício à saúde, mas é um tipo de modalidade, é um tipo de esporte que antes da gente entrar, a gente não entrou de cabeça, vou fazer uma ultramaratona, vou sair correr, vou ali correr 100 km, não. Tanto eu, quanto o Eliseu, quanto a Danila, antes de praticar, primeiro, a gente tem um histórico na corrida, porque até 21 km você não precisa se preocupar tanto com a cabeça, você precisa se preocupar com o físico. Uhum. Então, do 21 a 5, qualquer distância, assim, ó, qualquer atividade física, eu recomendo que você procure um médico para fazer uma avaliação, para ver se você está apto para fazer e seguir. Porém, alguns estados não exigem atestado médico para nada, alguns estados exigem. Então, isso daí é uma briga de outro nível de conselhos, entendeu? Uhum. Mas nós três temos históricos na corrida.
Passamos já da fase da questão de preparação física para preparação psicológica, porque 42 e distâncias acima, o físico sempre vai estar destruído, você foi prova disso. O físico sempre vai estar acabado, mas a cabeça precisa estar focada no que quer fazer para poder suportar as distâncias e também saber o momento correto de parar. Poxa, hoje não dá. Hoje não estou em condições de correr. Já aconteceu comigo com prova de 80 km, com prova de 40, eu parar, porque a dor que eu estava sentindo não era uma coisa que eu podia levar para frente, entendeu? Então parou. Eu paro e bola para frente, entendo, não me arrependo, porque sei que é melhor para minha saúde. Um exemplo foi a prova que eu fiz de 80 km, que era para ser 135, mas com 80 eu não estava conseguindo mais correr, eu parei. Ó, não dá para mim, vou parar. Conhecer o limite, né? Cheguei no meu limite. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque dali 5 dias eu estava bem, voltei a correr e 15 dias depois eu fiz uma maratona. Agora você imagina se eu tivesse levado, fosse até o final 135, eu ia terminar a prova, poderia ter algum problema maior? Poderia. Então, esses tipos de provas, normalmente quem entra, a pessoa ela já tem um histórico na corrida, ela tem um conhecimento, ela sabe com o que ela está fazendo, onde ela está entrando, não está caindo de paraquedas, né? Então a gente sabe o risco que a gente corre, mas nós fazemos exames, né? Todo ano a gente faz um check-up com o cardiologista, faz um check-up com o clínico, para ver se a gente está apto para poder participar de provas. E assim, essas provas, Aleph, ela exige de você um termo médico. Entendi. Um termo médico, ela exige. Então não é qualquer um que entra. Não, se você não tiver apto, primeiro que não vai ter pelo menos os médicos responsáveis, nenhum que passar vai querer dar um atestado sem te avaliar, né? Então aí fica até meu agradecimento ao Dr. Matheus, porque ele que cuida da gente, ele cuida de mim. Não dá. Ô, doutor, eu vou fazer uma prova de 170, peraí, vamos fazer todo o check-up. Eletro, teste de esteira, fazer toda a bateria. Então a cada desafio desse, inclusive esse último que vocês fizeram de 100, vocês fizeram esse check-up. Isso, a gente faz o check-up para poder estar apto. Já aconteceu uma vez de um médico barrar? Não, até hoje não, graças a Deus não, porque não teve algo que pudesse ter barrado ou pedir um exame diferente aí para poder... E o que seria esse fator que te possibilitaria de prosseguir com o desafio? Cara, alguma alteração, principalmente alguma alteração cardíaca, né? Que é o principal, você fazer um exame... Coração é o ponto principal aí. Você fazer um exame ali e o médico detectar no exame que você está com alguma arritmia, algo assim que ele fala, ó, vamos ter que fazer outro exame mais aprofundado para ver o que é isso que saiu nesse exame. É só assim para parar. É uma prova que exige muito do oxigênio, né? Cara, muito... Você vai estar em alturas diferentes, você vai estar correndo, o coração está batendo em ritmo diferente. Também é um esforço cardíaco muito grande. Nós temos esse tipo de prova, a gente tem uma substância que a gente secreta ela muito alta, que é o CPK, se eu não me engano, que é uma enzima, processo inflamatório. Isso daí pode ter intercorrências cardíacas, enfim, é algo que é... Cara, é benéfico, é maléfico. Ultramaratona é maléfico. Falar pra você, vem correr com nós, que ultramaratona é bom, mentira. É um esporte que a gente escolheu, que a gente sabe dos riscos. CPK, inclusive, um amigo meu aqui que a gente veio no Prosa Fora, acho que foi o segundo dele, com o Wesley. Ele estava com 120 quilos, ele tem 1,65, mais baixo que eu. E o CPK dele estava 800. Às vezes o caso dele pode ser que ele tenha diabetes ou ele tenha algum processo foi o dia que... Foi o dia, inclusive, que ele viu e que ele falou, não, peraí que eu tenho que Às vezes existem pessoas, cara, que quando ela tem uma obesidade, ela tem um colesterol alto, no fígado, libera essa enzima e aumenta muito, cara. Tem muitos fatores que aumentam e no nosso caso, as corridas de longa duração, acontece isso daí. Mas a prova, assim, esse tipo de modalidade que nós escolhemos, a gente sabe do risco e todas as provas nós assinamos um termo de ciência que sabe que é uma prova de alto risco, tem que estar preparado, mas a gente sabe, a gente está ciente e vai pra cima, cara. Mas assim, as pessoas que têm interesse de fazer um tipo de corrida, eu acho que precisa ter uma bagagem. Não é correr 1 ano, 2 anos e já querer partir para uma ultramaratona, não. O cara tem que ter, lembra dos degraus? O cara tem que passar por todos os degraus
Porque não é só a questão física, cara. É questão psicológica. Eu já vi várias pessoas com... Normalmente na maratona, vários livros que eu já li de maratona, cara, os caras sempre falam assim, a barreira dos 30. O que é a barreira dos 30? É a hora que você realmente duvida de você mesmo. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu só não correr 5? Por que eu vou fazer 42? Onde eu tô me enfiando, sabe? Onde começa a ter um confronto psicológico. Comigo já aconteceu com 18. Eu tava correndo e perguntar o que eu tô fazendo aqui, cara. Nunca mais na minha vida eu vou correr. Mesmo hoje em dia isso acontece? Hoje em dia acontece, mas, por exemplo, hoje em dia acontece uma coisa dessa, mas eu já sei lidar, porque eu sei que é um momento que eu tô passando difícil. É um limbozinho, né, que você tá passando. A prova de 100K que a gente fez, por 3 momentos eu declinei na prova. Né? Em Sapezal, com 40 quilômetros, eu tava já falando assim, vou fazer 50 e vou parar. Pensava comigo. Aí é a hora que você entra, começa a batalha psicológica. Não, calma aí, isso é fase. Calma aí que vai passar. Dores, para. Então a gente que já convive com essa sensação é mais fácil. Como que eu posso te dizer? Por exemplo assim... Você meio que aprende a conviver com a dor, então. Exatamente, porque assim, como que eu posso para o pessoal imaginar o que eu estou querendo dizer? Pensa você dentro de um túnel escuro. Você não está vendo o outro lado. É desconhecido para você. Então quando a pessoa começa a entrar numa imersão dessa, ela conhece até os 21. Até os 21 eu sei o que eu vou sentir. Dos 21 para frente é tudo novidade, é um escuro. Você não sabe como o seu corpo vai lidar, você não sabe como você vai reagir, você não sabe as dores que você vai sentir e você não sabe a ação que você vai tomar. Então é novo. A partir do momento que você começa a conhecer isso, você vai ter respostas para poder resolver. Você vai saber como você vai lidar. Poxa, minha segunda prova de 42. Cheguei agora com 30, tô com dor no pé. Mas é normal, vamos pra cima. Você começa a já ter o conhecimento, não é algo mais novo pra você, né? Então nas ultras também pra nós é isso, a gente lidar com tudo. Frio, fome, sono, pé cheio de bolha, dores, vontade de parar, cansaço, desidratação, a gente lidar com tudo. Só que a bagagem, a experiência vai fazendo com que você se torne uma pessoa mais sábia, né? Sabe como que vai lidar? Poxa, vou resolver, tá doendo, não, mas vamos pra cima, eu sei que isso vai passar e passa, cara. Só, como eu disse, só se chegar a um ponto que você realmente tá vendo, não dá mais, aí a gente para. Mas a ultramaratona é um esporte de alto risco, assim como o Ironman, assim como várias provas aí de longa duração são maléficas, cara. Não tem um médico que fala que isso é bom pra saúde. Acho que qualquer esporte, né? Que você entra num nível de alto desempenho, sim, você já começa a viver com aquelas dores diárias, né? Sim. Principalmente o alto desempenho, cara. O alto desempenho, se você colocar isso em porcentagem de trabalho, não para nós que gostamos só das longas duração, mas o alto desempenho, os caras trabalham a 95% da capacidade física, cara. Então você imagina o cara trabalhar 95%, 2 períodos do dia, de manhã à tarde. Só que aí o cara tem uma gama de uma equipe multidisciplinar por trás dele, fisioterapeuta, nutricionista, massagista, médico. Todo mundo olhando ali. Isso. Nós aqui que somos amadores, nós temos porque nós pagamos e fazemos isso, né? A pessoa tem que ter consciência que ela, independente se é esportes de longa duração, de alta resistência, como a gente faz, que eu acho ideal a pessoa ter em mente é cuidar da saúde, procurar um médico, fazer as avaliações aí para poder fazer atividade física, cara. Isso é o primordial. Aí o que ela vai fazer dali para frente é ela que decide, ela tendo consciência que ela sempre tem que estar buscando orientação, cara. Buscando sempre orientação. Então, uma vez que a pessoa optou por seguir esse desafio, né, encarar esses desafios que temos para melhorar por interesse, curtiu, quais são os principais benefícios que você enxerga dessa ultramaratona? Da corrida de rua, começando pela corrida de rua até indo às provas e tudo mais. Cara, a questão da saúde que a gente comentou que muda muito, a questão da socialização com outras pessoas, né, a amizade que você cria nesse meio que é muito gratificante, cara. Eu tô percebendo no dia que eu fui te acompanhar lá que no caminho vai encontrando os amigos, né? Vai, cara. A galera vai te encontrando, você faz uma cadeia de amigos, um network muito bacana, cara.
E assim, acho que é a realização pessoal, cara, porque cada prova, cada treino, cada distância, cara, é você se superando. Imagina, você, tipo, pô, vou começar a correr hoje, cara, puta, corri, eu consegui correr, vamos colocar em distância. Poxa, consegui correr 1 quilômetro, cara. De repente, dali 2 semanas, você tá correndo 2. Cara, que satisfação de você estar fazendo isso. Acho que é a realização pessoal de você estar se superando cada dia. Isso é gratificante, cara. Acho que o ser humano gosta, a gente gosta de se superar. Não querer passar os outros. Eu penso assim, eu gosto de me superar. Poxa, se hoje eu corri 1, caraca, amanhã eu consegui correr 2. Eu vou vibrar, eu vou chorar, cara. Porque é uma realização. Esse é o meu limite, você vai conseguir ir mais além? É uma realização pessoal, cara. Eu demorei quase 3 anos para fazer uma ultramaratona e hoje, olha, hoje eu já fiz prova de 135, já fiz uma prova de 1035 em 30 dias. E cada prova é uma realização, cara. Então acho que na corrida, cara, é muita realização pessoal, cara. Você pode dizer que todo dia, toda semana você tá batendo uma meta sua passada, você tá aumentando e isso que é gostoso, que aí você vai querer sempre mais. Uhum. E nessa de sempre mais é onde eu cheguei aí para as outras maratonas, né, cara? Isso daí. Só dar um corte. Aí, qual foi a... Só verificar se o áudio tá ainda mesmo. Tá, tô escutando. Qual foi a prova assim, mais difícil que você participou? Cara, a prova mais difícil que eu participei foi a BR-135, que foi a que nós fizemos no começo do ano agora de 2021. Por quê? Normalmente, quando a gente faz uma ultramaratona, a gente pega diretão. Ó, vamos sair agora, 8 horas da noite, vamos rodar até amanhã, 8 horas da noite. Por exemplo, 24 horas se for uma prova. E a BR-135, ela é uma prova internacional. Ela é conhecida no mundo inteiro porque ela faz parte de um qualify da Badwater nos Estados Unidos, que é a prova mais dura do mundo, né? No Vale da Morte lá, que derrete até solado, né? Vamos dizer assim. Uhum. E ela acontece aqui em janeiro, entre Minas Gerais e São Paulo. Ela pega os dois estados, pela Serra da Mantiqueira, pelo Caminho da Fé, onde muita gente conhece. É só morro, cara, só sobe e desce. Só que nós resolvemos fazer ela diferente, nós resolvemos fazer ela em 3 dias. Como a prova estava a opção de fazer em até 5, nós optamos em fazer a distância de 135 km em 3 dias. Então nós sentamos, conversamos, eu, a Danila e o Eliseu, resolvemos fazer o primeiro dia 67 km, o segundo dia 42 e o terceiro 30. E assim terminar a prova. Só para contextualizar e posicionar melhor o pessoal, 135 km você pega diretão, quanto tempo vocês fazem? 135, cara, porque eu não fiz. 135 eu quebrei na prova de 80, que era para ter feito. Entendi. Mas 135 o Eliseu levou exatamente 32 horas para fazer. 1 dia e meio. 1 dia e meio. 32 horas seria para fazer, né? Só que hoje a gente tá melhor, nós estamos mais calejados, acho que sairia um pouquinho menos, cara. Mas fica nessa Mas teoricamente seria 32 horas, mas nós resolvemos fazer ela em 3 dias, né? Por quê? Por 2 motivos, cara. Porque a gente estava no início de preparação de temporada, vamos dizer assim, vem de festas de fim de ano, então você dá aquela descansada para começar a preparar. E o segundo porque a prova é no Caminho da Fé. É um roteiro muito bonito que quem é católico, que muita gente que é católico tem vontade de fazer o Caminho da Fé de bike, caminhando, porque é maravilhoso, cara. Eu sou evangélico, mas eu falo, cara, que de 135 km eu chorei 140, cara. De tão lindo que é o percurso do Caminho da Fé, cara. E você encontra pessoas com histórias lá de milagres, você encontra monge, você encontra pessoas pedalando, pessoas peregrinando, que tem uma história para estar ali pagando a fé. Então né? vocês vão conversando com a galera? Vai conversando, vai correndo. É lindo, cara. Então a gente resolveu fazer para aproveitar mesmo, curtir o momento, correr, caminhar, aproveitar, conhecer as pousadas lá das pessoas que são muito humildes, cara, que vivem lá do turismo, desse turismo religioso, né? Então foi um mochilão para conhecer o Caminho da Fé. Foi, cara. Pode-se dizer que foi um mochilão, porque a gente resolveu ir levando 30 kg de equipamento nas costas. Porque assim, ó, na ultramaratona você tem 2 possibilidades. Ou você vai com apoio, que vai um carro de apoio levando todo o seu material de alimentação, equipamento de noturno,
roupa, segunda pele, troca e comida. Ou você vai na modalidade autossuficiente. O que é? Você leva tudo na sua mochila que você precisa e se desloca por X quilômetros. Lá você tem outra base que talvez vai ter suas outras coisas que você já programou para pegar e reabastecer. Então nós fomos na modalidade você solo. tem que levar tudo. Isso, eu levo tudo, mas eu deixo uma caixinha pronta no quilômetro 40 para reabastecer minha mochila. Aí a equipe põe no ponto, ó, essa caixinha... Não, nós que montamos, aí a prova que coloca no ponto. Isso que eu ia perguntar, a equipe da prova que... Eu falo assim, a organização da prova que bota isso, eu quero essa caixinha no quilômetro 40, eu quero essa caixinha no quilômetro 80, eu quero essa caixinha no quilômetro 100. Aí eles levam a caixinha e deixam lá. Você tem que ter noção de quanto você vai usar. Vou percorrer 40 km. O que eu vou usar em 40 km? É de dia? De dia. Então vou beber água, vou fazer talvez 2 refeições e vou levar meu kit de primeiros socorros. Então é só isso que você coloca na mochila. Porque quando acabar aquilo que está na sua mochila, você já chegou no outro ponto, você reabastece e segue viagem. Então mais ou menos... O que geralmente você bota na mochila? Cara, eu uso... normalmente é água, soro, um soro em pó. E os alimentos que eu costumo usar é purê de batata, eu levo paçoquinha, levo bananinha, levo batatinha chips e gel carbogel. Mas basicamente, e o kit de primeiros socorros, né, que contém lá os medicamentos, uma manta térmica, uma capa de chuva, basicamente isso. Pelo que eu reparei, acompanhando vocês também na corrida lá, no desafio de 100 km aqui na Buchan, vocês levam alimentos muito calóricos, né? Sim, porque a gente perde demais, cara. Nessa prova mesmo aí, pela contagem de caloria, foram 8.000 quilocalorias, cara. Então você imagina, o ser humano por dia tem que ingerir 3.000, a gente perdeu o que perderia em 3 dias praticamente, né? Nossa. Então a gente tem que levar bastante coisa de carboidrato ou proteína, enfim, o que vai nos dar fonte de energia mesmo, cara, porque a gente perde bastante. Então tem que consumir porque você sentir fome ou ter fraqueza por conta de uma alimentação pobre, você pode perder a prova também. Né? Você acaba perdendo a prova porque você não tem fonte de energia para te colocar em movimento, né? Então isso é muito importante, a gente levar pão com salame, sabe? As coisas assim. Tudo isso que você viu ou que eu falo aqui, a gente usa o período de base, que é o treinamento inicial, para a gente ver o que vai dar certo. Porque você imagina, correr comendo, cara, ou caminhando, o que vai cair bem no estômago que não vai gerar um desconforto? Tem coisas que caem bem, tem as coisas que... Então, todo no período de base nosso, a gente vai testando. Isso aqui deu certo? Então eu vou levar. Isso não deu certo? Então eu não vou levar. Então a gente testa tudo, macarrão, miojo, coca, tudo que a gente faz um teste de tudo, cara. Pra poder... Você pode levar o que você quiser. Se quiser levar um fogãozinho... Pode. Você leva. Um fogãozinho portátil pode levar também. É a gente que monta a caixa. O problema é assim, né? O problema é assim, no Survivor, se for levando muita coisa, sua mochila vai ficando pesada. Então é seu peso mais o peso da mochila. Sim. São 30 quilos. E essa prova foi dura por esses 2 motivos, né? Correr com uma mochila de 30 quilos e, cara, aí correr e parar para descansar, como a gente estava fazendo, é muito dolorido. Pelo menos para mim foi muito dolorido, porque você imagina, primeiro dia nós largamos 10 horas da manhã. Nós terminamos 3 horas do dia seguinte, os 60 quilômetros. Aí chegamos no hotel, limpamos, fizemos curativo nos pés, por causa que já estava cheio de bolha. Dormimos por torno de 5 horas, levantamos, cara. E já foi. Pensa num pé inchado, dor no corpo, aí você imagina, cara, como que você vai pensa numa academia, como que você vai numa academia no dia seguinte cheio de dor, cara? Você não vai. Eu imagino que o corpo ele começa já no processo de recuperação. O processo de formação e recuperação. Processo de recuperação no meio para... Que eu sempre falo pra galera, falo assim, você quer imaginar a sensação que eu tive de fazer a prova no dia seguinte? Você vai na academia, não vai? No dia seguinte você não tá com dor? Imagina você chegar na academia com dor, tem que fazer os mesmos exercícios. É difícil, então você imagina, a gente correu 60 km, acordamos de manhã para vestir o tênis com o pé inchado, cheio de bolha, tornozelo, panturrilha, coxa, tudo doendo de dor, e você sair para correr de novo. Então imagina a cabeça, cara, você tá focado em fazer, mas beleza, a gente pegou e foi. E no segundo dia pro terceiro a mesma coisa. Saímos 8 horas, chegamos por volta da meia-noite em Ouro Fino, né? Aí descansamos, deu para dormir um pouquinho mais e no dia seguinte a mesma coisa. Vestir o tênis, limpar as bolhas, vestir o tênis e sair para mais 30 km. Então essa para mim
de todas as provas que eu tive, foi a mais difícil por conta desse cronograma que nós fizemos. Então eu acho que para mim foi mais difícil, mas não foi a prova que me derrubou. Eu já tive provas que eu perdi por desidratação, que eu não tive como reverter, né? Que o processo de desidratação acontece. Eu sofro muito, cara, com desidratação. Isso é uma coisa que passei por nutricionista. O que é desidratação? Cara, é quando você perde muitos sais minerais e você não consegue repor. E você começa a entrar em letargia, você começa a entrar em um processo que, se você não tomar cuidado, pode te levar à morte. Isso não necessariamente é falta de água. É falta de água. Principalmente. Falta de água e pouca reposição. Entendi. Mas não só, no meu caso, cara, quando eu vou correr, eu já começo uma semana antes, começo a me hidratar, cara, porque como eu sei que eu sofro com desidratação, então eu começo hoje em dia eu já me hidrato muito melhor. Vou fazer os 100 km, então na segunda, na terça eu já começo a aumentar meu... No caso, então, você já tem uma predileção a se desidratar mais fácil. Sim, tenho, cara. Porque eu perguntei para o Eliseu para mim, no dia da Boca, ele falou para mim que ele nunca sofreu com isso. Eu tenho, cara, o meu primeiro contato com a desidratação, cara, foi numa prova esqueci o nome da cidade, cara, agora. Na divisa com Mato Grosso, cara, em Jales. Bem ali em Jales, 60 quilômetros, cara. E eu saí pra prova, nós largamos 5 horas da manhã, no escuro, um frio, cara. E eu peguei e saí, quando deu 30 quilômetros, eu comecei a sentir que eu tava muito fraco e letárgico. Letárgico é quando você não consegue raciocinar tão bem quanto. E aí eu não consegui mais seguir na prova. E aí eu entrei dentro do carro e comecei a passar mal. E aí nós fomos embora, nem fui pra chegada para ver a galera chegando. E no meio do caminho eu passei muito mal, que aí eu tive que ir pro pronto-socorro. E aí foi quando deu a primeira crise, minha primeira desidratação, cara. E aí eu tive que tomar soro para reverter. Não tive como reverter. O meu segundo processo de desidratação que eu tive, cara, foi... Você leva soro em pó? Não, aí foi intravenoso mesmo no hospital. Não, mas eu falo, você leva soro justamente pra tratar. Hoje sim eu levo. Hoje aí foi o caso de um treino, eu comecei a ver que eu tava desidratando. Como eu consigo saber quando eu tô desidratando, cara? Quando eu começo a ficar letárgico e minha roupa, cara, começa a ter mancha branca nos ombros, nas virilhas aqui, por causa dos sais minerais. Então aí eu já vejo, opa, já estou desidratando. Aí nesse caso eu consegui reverter tomando sódio, tomando sum, tomando soro, lá Gatorade ou em pó, consegui reverter, consegui tocar a prova, fiz o treino lá que eu tinha que fazer de 35 km, 50 km, eu não lembro quanto foi, consegui. Mas eu já tive casos em provas, cara, eu terminar a prova e ter picos de cãibras, cara. Cãibras também que a perna parecia uma folha de almaço, assim, ó. Nossa. Fazia isso, cara. E aí a experiência me fez cada vez melhor. Então hoje, quando eu vou correr, eu já sei que eu vou ter que correr, eu já começo a melhorar meu processo de hidratação. E comecei a prova, cara, eu já faço meu soro, já largo com uma garrafinha de soro, a cada 15 minutos eu tô bebendo um pouquinho, eu tô bebendo água a cada 15 minutos, cara. Eu não deixo de beber água ou soro mais, porque eu sei que isso me tira da prova. Então eu convivo com isso já, é uma forma que eu adaptei de seguir sem ter esse risco. Joia. E já partindo ali para a prova da Vulcan, eu queria detalhar bastante a história, né? Porque como eu consegui gravar, eu vou poder contar do passo a passo. Como foi o preparo para essa? Primeiro, o que foi esse desafio? Por que vocês fizeram? Dá um resumo lá. Entendi. Cara, é assim, ó. Essa pandemia, ela tá há 2 anos aí, tá tirando todo o prazer da galera correr, né? Então... todo mundo, né? Então, assim, quando surgem algumas provas virtuais, a gente participa para poder se manter em movimento, né? Eu, desde quando entrou a pandemia, eu não parei de treinar. O ano passado, que foi o ano inicial da pandemia, eu consegui manter os treinamentos. A gente fez a prova da Bunka o ano passado, né? Foi a Bunka Off-Road, teve a prova lá que eu organizei. E logo em seguida, eu mantive os treinamentos, cara. E foi um ano muito bom pra mim, questão de treinamento sem ter prova, cara. Porque assim, ó, a galera tem que ter em mente que prova não é tudo. Você precisa ter um objetivo seu e correr atrás, treinar, se manter. Então ano passado foi um ano muito bom. Ano passado eu participei de um desafio de 30 dias, onde eu fiquei em quarto lugar. Eu corri 1.035 quilômetros. Foi um ano, cara, pra mim, que foi um ano de superação total. Eu fiz uma prova de 24 horas, onde eu consegui correr 107 quilômetros.
Eu fiz uma prova de 30 dias onde eu consegui correr 1.035 km, ficando em quarto lugar. Eu fui convidado pela ESCOM em São Paulo, que é uma organizadora do Brasil inteiro, a fazer as 6 horas solidárias, onde eu corri 6 horas numa esteira, de máscara. Foram 47 km, eu consegui arrecadar 6 cestas básicas para Paraguaçu. Parece pouco, cara, mas ajudou 6 famílias. Então, para mim, foi muito importante esse, vamos dizer, esse sacrifício. Então, eu quebrei muitos paradigmas. Às 24 horas... Esse da esteira você teve que ir para lá. Tive que ir para lá. Às 24 horas, nós rodamos 80 em estrada rural e o restante das horas, cara, nós rodamos na pista da faculdade. Você imagina você rodar 25 km, ou 25 não, você imagina você rodar 6 horas em circuito fechado, cara. Rodando em círculo, né? Então, para mim, já foi um paradigma. Aí, rodar todos os dias, cara, uma coisa que eu sempre condenei, sempre falei, é algo que eu não prescrevo para meus atletas, porque descanso também é treino, então você precisa descansar, mas eu me propus a fazer isso. Eu ouvi uma vez, acho que um médico falando que atleta, na realidade, ele é pago para descansar e comer. Tem que descansar, cara, e eu participei desse desafio 30 dias, e fui até bem, cara, fiquei em quarto lugar. À frente de mim ficou pessoas que eram aposentadas e tinham tempo para correr, eu não tinha. Eu acordava às 5 da manhã, corria, ia trabalhar, chegava às 7 da noite, corria até 11 horas e ia dormir. E sábado e domingo a mesma coisa. Descanso, né? 30 dias direto, cara, foi uma coisa insana. E as 6 horas que foi correr 6 horas em esteira, coisa que eu também nunca fiz. E foi perfeito, cara. Então, pra mim, foi muito bom. E quando tivemos uma prova presencial que foi em Pardinho, que foi uma de trilha, eu consegui ficar em 5º lugar na minha categoria. Então, quer dizer que pra mim foi um ano muito importante. E esse ano nós conseguimos participar da BR-135, né? Que foi essa prova. E aí a organizadora da prova que nós sempre participamos, que é a UAI, em Minas, ela lançou esse desafio da UD Virtual, que é Ultra Desafio Virtual, onde você podia escolher as distâncias de 25, 50, 75 e 100 km, para você correr na sua cidade e mandar para eles o tempo de corrida. E como a gente já estava vindo de treinamentos, eu joguei para a equipe, né, para o UpTrails, que é a Danilo e o Eliseu, de falando, e aí, por que a gente não aproveita, já que a gente está na pegada dos treinamentos, vamos aproveitar para fazer esse desafio, né? Vamos fazer esse desafio para a gente poder se juntar, porque, cara, para nós, como eu disse, não é só corrida, para nós é a união nossa, é o carinho, o respeito que um tem pelo outro, de querer estar junto. E a gente gosta de estar junto, a gente gosta de correr junto, caminhar junto. Então seria um momento depois aí da BR da gente se juntar de novo para sentir a sensação de fazer uma ultramaratona junta, né? De estar os 3 juntos, faltou o Adriano também, cara. De estar a equipe junta de novo para matar essa saudade de correr. E a galera topou. De fazer esse desafio, cara. E como funcionou a organização de você fazer um desafio virtual? Porque o desafio virtual você corre na sua região e depois você manda essa informação para ela de alguma forma. Como que funciona essa organização? Uma curiosidade mesmo. A organização ali do percurso, da estratégia da gente ter... Como que você manda para ela que você correu 100 km? A gente usa o relógio GPS e o Strava, né? Que são uma aplicação que... Então foi um desafio por rede social de corrida. Você faz o desafio e você mandava o arquivo para eles analisarem se realmente era válido isso daí. Né? E aí, assim, cara, no meio da ultramaratona, a galera é super... É outra vibe, cara, é totalmente diferente. A galera é muito respeitosa, a galera é muito ética. Dificilmente você vai ter pessoas burlando o sistema pra correr, cara, pra fazer isso. E esses aplicativos já pegam, né? Se tiver bicicleta, se tiver de carro. E agora tem uma tecnologia vindo nova aí, cara, que tá sendo usada em algumas corridas mundial que vai vir pro Brasil, que é inteligência artificial, cara. É inteligência artificial, você tem que baixar o programa, você tem que fazer vários testes com ele, para ele criar a rede neural sua de movimento para ser usada nas provas. Ou seja... ele aprende como você funciona correndo, andando, pulando. Exatamente. Ele pede para você correr, ele pede para você andar, ele pede para você andar de bicicleta, você fazer vários movimentos para ele criar uma rede neural sua, né? Um então código ele vai entender, seu. Se eu não estou mudando sinal para meu corpo mexer os braços e as pernas, eu tô me locomovendo rápido é porque eu estou de carro. Ele vai pegar. Entendi. É um software que tá vindo agora esse ano, tá numa prova da One Runner, e eu acho que a BR o ano que vem vai usar esse software já.
É que doido. Então agora, se alguém quiser burlar esse tipo de prova... Porque assim, dá, cara. Falar que não dá é mentira. Dá. Se o cara, por exemplo, você acompanha ou não, se eu quisesse entrar ali em Conceição, pegar o carro e sair lá no Teste, eu saía. Entendeu? Eu saía. Só que aí o cara ia ter que correr, andar 10 por hora para não alterar muita velocidade. Dá mais trabalho que andar. Mas assim, você consegue pegar quando burla o sistema. Mas graças a Deus, cara, no meio da ultramaratona, bem tranquilo. A gente não tem esse problema, cara. Não temos esse... Um momentinho. E peraí que eu tô... Questão de doping, assim, há restrições? Não. Cara, no meio recreacional, no nosso meio, não temos essa questão de doping. Essa questão de doping é mais no atletismo profissional, né? A não ser que tenha algumas provas que você tá competindo por índice para seleção ou para algum tipo que tenha a federação por trás da prova. Quando não tem, quando é recreacional, não tem esse tipo de problema com doping, não. Eu falo assim, não tem essa limitação. Não tem. Se a pessoa usufrui... Se ela usar alguma coisa, ela tá... É conta e risco dela. Mas é mais pessoal também, né? E como funciona esse índice de maratonas? Eu estava pesquisando também, eu vi que algumas maratonas internacionais têm os índices. Você tem que chegar numa determinada pontuação para você conseguir se inscrever na prova. Assim, ó, no meio do atletismo profissional, da elite, para você poder participar, por exemplo, vamos, como nós estamos em ano olímpico, vamos falar das Olimpíadas, né? Para um atleta ele conseguir ir para uma Olimpíada, ele tem que bater um índice. O índice o que é? É um tempo estipulado pelo COB, pelo Comitê Olímpico, Comitê Olímpico, que ele consiga, se ele bater esse índice, ele tem vaga garantida para as Olimpíadas. Por exemplo, aí vamos trazer o caso do Danielzinho, né? O nosso paraguaçuense que conseguiu o índice para maratona. No Brasil foram 3, né? O Daniel, o Chaves e o Paulo de Paula. Para a maratona olímpica? Para a maratona olímpica. Foram os 3 brasileiros que conseguiram o índice. Eles vão competir esse ano? Eles vão competir em Tóquio agora em julho. Finalzinho de julho para agosto, né? E como funciona? Então a maratona, por exemplo, o índice da maratona masculina era 2 horas e 11. Ou seja, todo atleta do mundo inteiro que quisesse ir para Tóquio, ele tinha que correr uma maratona oficial e fazer o tempo, 195 metros, e fazer o tempo de 2 horas 11 e 30. Se ele conseguisse fazer esse tempo, ele tinha vaga garantida para... E qual que é o recorde da maratona? A maratona, cara, é do Kipchoge 1 hora e 59. Ele conseguiu fazer 1 hora e 59 minutos uma maratona, cara. Uns 20 km por hora? 22 a 24 km por hora, cara. O cara correndo Nossa, velho. Correu, o cara é super humano, cara, o que ele fez. Eu já consegui dar pico de 20, mas foi assim... Agora você imagina o cara correr... e volta, né? O cara correr 42 a isso, cara, A média, né? Então a gente deve ter batido E a gente 25. falando isso daí, cara, falar pra você, o nosso querido Daniel tem muita chance de chegar perto... De pegar uma medalha. Dele, pegar a medalha, chegar perto dele. O Daniel, qual é o cara... índice dele? Foi agora... Ele bateu 2 horas e 8, 2 horas e 9, se eu não me engano. Porque assim, ó, pensa assim, ó. O ciclo de um atleta, cara, o normal, que eu vou dizer pra você, é o histórico da vida inteira que a gente sempre ouve. O cara, quando começa a correr, ele começa provas de meio fundo, que são provas de 5 e 10 quilômetros, né? Pro cara ir pra uma prova de fundo, que é uma meia maratona e maratona, ele tem que estar lá na sua casa dos seus 25, 30 anos, 37. Pode ver, se você for puxar o histórico de brasileiros em maratona, normalmente são os mais velhos. Marilson, Wanderlei, os caras foram para fazer maratona bem velho assim, acima de 30 anos. Aí de repente, cara, todo mundo sempre vem com esse histórico, vem com esse currículo. Aí de repente chega lá o Danielzinho, 23 anos, 22, primeira maratona da vida dele, cara. Ele nunca tinha corrido maratona. Primeira maratona da vida dele. Ele vai lá e quebra o paradigma de que a pessoa tem que ser velha, ele vai lá e faz em 2 horas e 8, cara. Mas por quê? O corpo tem que estar mais maduro para aguentar uma prova mais dessa? experiente, mais maduro. Essa era, vamos dizer assim, isso era o que se vendia, né? Cara, o maratonista sempre é mais velho. Mas aí o Daniel vem... Psicológico... Isso, bagagem, currículo. E aí o Daniel vem com 22 anos, primeira maratona e bate o índice olímpico. E agora o melhor índice sul-americano é dele.
O melhor brasileiro numa maratona é o Ronaldo Santos da Costa, 2h06. Nós estamos perto de ver o Daniel bater esse recorde, cara, depois de não sei quantos anos, cara. Então o Danielzinho aí é uma pessoa que tá surpreendendo o Brasil e o mundo, cara. E tá lá no Quênia, cara, ele tá treinando lá no Quênia, né? Ele tá pra lá treinando, se preparando para as Olimpíadas. Tá pra lá, cara. Um ponto que a gente conversou daquela vez sobre por que no Quênia ou na África, mais pro sul ali, não sei qual região que vai ser, né? Porque a África do Sul é um país, mas no continente africano a gente tem algumas regiões lá onde o esporte é mais forte. Nós tínhamos falado, cara. Eu tenho pra mim, cara, que é uma questão cultural, cara. Assim como no Brasil o futebol é o esporte que mais gera talentos, né? Aqui o futebol, se pegar o futebol, a quantidade de talentos que tem aqui é enorme, porque não se vende, se prega que você quer ter uma qualidade de vida melhor, vai jogar bola, né? Muitas vezes é assim, né? Vai jogar bola. Mais escalado, né? Vai jogar bola, que jogar bola você pode ficar rico, né? Na África, no Quênia, lá na Etiópia, cara, os caras veem a corrida como uma forma de sair da pobreza. Então, por isso que lá é forte o esporte, por isso que lá o atleta se dedica, ele treina, ele dá o sangue pelo atletismo, cara, que é uma forma dele ganhar dinheiro. Então é uma questão muito cultural lá, cara, de saber que é isso que vai tirar ele da pobreza, da miséria, né, ter um dinheiro a mais, cara. Então eu acredito muito forte nisso daí, cara. Show. Voltando lá pro nosso desafio 100K, eu já entendi como é que funciona e como foi o seu preparativo, porque você estava me comentando, a gente estava conversando durante a prova, que vocês, praticamente todo mundo tinha acabado de passar do Covid, né? Cara, esse ano tanto eu, a Danila quanto a Eliseu, nós três tivemos Covid, né? Quando eu peguei Covid, eu peguei em abril e antes de eu voltar a correr, eu fiz novamente uma bateria de exame para ver se eu estava apto a correr e aí eu estava liberado e comecei todo um processo de treinamento de novo para poder ganhar o condicionamento físico, a Danila também. E assim, você acabou perdendo 5%. 5% de pulmão. Rapaz, parece pouco. Fala, nossa, 5% de pulmão, teve gente que perdeu 30, 40. Falei, imagina esse pessoal que perdeu 40, 50, 70, cara. É que quando entra nesse ramo do esporte, onde você está no extremo mesmo, exigindo bastante do corpo, esse 5% faz uma diferença enorme. Né? Faz, e faltava ar para puxar demais, cara. Então, e aí eu comecei todo um processo de treinamento, natação, corrida, uma corrida direcionada, orientada, para poder melhorar esse condicionamento meu e deu certo. Recuperar um pouco, né? Isso, recuperar e deu certo. A Danila também. E o Eliseu foi o mais recente, né? Foi o mais preocupante. O Eliseu, quando nós fizemos o evento, fazia 10 dias que ele tinha acabado de sair da quarentena, passou pelo médico, o médico liberou ele. Então, o que nós resolvemos? O que nós falamos? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar você puxar a gente. Se você for correr, a gente corre. Se você for caminhar, a gente caminha. Se você parar, a gente para. E respeita o seu limite. De ter que descansar, descansa. Porque, como eu falei, a gente não é só ultramaratonista. A gente se tornou uma família, cara. Então, a gente sabe quando cada um tá precisando de um momento para... É sempre vocês que vão, né? Sempre nós, cara. Vocês nunca vão sozinhos. Não, sempre nós. Tem toda uma galera, sempre essa galera que entende que não é só corrida, entendeu? Que às vezes a gente vai levar uma pessoa que acha que é só correr, tem que ser rápido, às vezes o cara não vai falar mal da gente. Porque não é só a questão da corrida. Não tá na mesma vibe. Não tá na mesma sintonia, na mesma vibe. Então essa galera já entende como que é nossa rotina, como que funciona a nossa ideologia, cara, vamos dizer assim. E eu falei pra ele, cara, e é o seguinte, vou te contar uma história que eu fiquei sabendo recentemente. Lá na Etiópia, no Quênia, o atleta mais lento é o atleta que puxa o treinamento. Se tem 5 atletas que correm a 25 km por hora, mas tem um que corre a 18, quem puxa o treino é o de 18. Por quê? Pensa assim, cara, você imagina eu correndo a 18, os caras correndo a 25. Quem vai ficar pra trás? Sou eu. Pô, eu vou ficar pra trás, né? Cara, eu vou ficar desanimado, eu vou parar de treinar. Entendi. Vou perder, não vou treinar, os caras foram embora, parar aqui mesmo, amanhã eu treino. E não, os caras fazem invertido, os caras colocam o cara mais lento na frente pro cara puxar e o cara se motivar, porque, cara, você puxando uma equipe, cara,
você vai se sentir motivado, você vai se sentir no meio deles, vai junto e vai ter força para continuar. Então eu falei para Eliseu, você puxa, você que é o cara, porque se você ficar para trás, essa cultura. você ficar para trás desmotiva, cara, porque desmotiva realmente, cara, um cara ficar correndo sozinho para trás vai desmotivar. Agora se ele estiver puxando, tocando, vai embora. E foi bacana, cara. Ele mesmo, ele vai contar os causos, cara. Ele com 4 km ele já queria parar. Nossa. Falei, não, nós vamos na sua tocada e você que vai levar. Puxando um pouquinho, vocês saíram na Fonte Luminosa lá, né? Isso. Cara, eu vou te dar um spoiler. Por que nós escolhemos fazer esse percurso de 116 km, mas que foi 100? Eu tô com planejamento do ano que vem ter a primeira ultramaratona em Paraguaçu Paulista. Então, a ideia é trazer para a região nossa a primeira ultramaratona. Então, treinamos no percurso... Evento oficial, lançando agora aí, ó. Nós treinamos no percurso que vai ser a prova para ver já como que vai ser o nível de dificuldade. E foi fazer o reconhecimento. Para fazer o reconhecimento da prova, cara. Então, por isso que nós escolhemos sair da Fonte Luminosa, passar em Conceição, passar nas Termas, passar em Paraguaçu, Lutécia, Borá, fazer todo esse roteiro, porque é o roteiro oficial da prova. Então, por isso que nós escolhemos esse trajeto, para que nós possamos conhecer e ver se realmente vale a pena fazer um evento. E, cara, e vale. É um evento diferente, vai ser algo inédito aqui na nossa região. Tá tudo sendo projetado com todo carinho, todo respeito, para a gente trazer pessoas desse meio. Pra galera de Paraguaçu ver que não existe só 3 loucos que correm ultramaratona, mas que existe uma nação aí brasileira que gosta desse tipo de esporte, que adora passar a madrugada correndo igual um zumbi aí no meio do mato, cara. Tem que apresentar a cidade pra esses doidos também. Apresentar a cidade, né? E movimentar a cidade na gastronomia. Eu sinceramente acho que falta mais isso, assim, sempre que eu vejo alguém enfrentando, metendo a cara, empreender um evento desse, eu tô tentando me ajudar de alguma forma. E eu quero, cara, ano que vem, nós temos a Boom Coffee Road, que é um desafio de 25 km, que é um desafio menor, né? Que ali só faz o trecho de Lutécia Borá, que é os 25 km. Foi um evento de sucesso, nós trouxemos 120 pessoas da região, tanto aqui da região de Paraguaçu, como da região de Barra Bonita, Bauru. E vamos fazer de novo, porque o evento foi um sucesso, o pessoal está pedindo. E também vamos lançar outra maratona, cara, que é algo diferente. A ideia nossa é trazer eventos diferentes, porque a galera aqui da nossa região está muito acostumada com corrida de rua. Corrida de rua, lógico, é o que mais se tem, o que mais cresce, mas as pessoas precisam conhecer que dentro da modalidade de corrida, existem corridas de trilha, corridas off-road, corridas de aventura. São passos, são degraus que vai subindo, ou são categorias diferentes? São modalidades diferentes, né? Temos a corrida... Tem pessoal que é especializado em de rua e off-road. Tem a galera que curte corrida. Quando eu comecei a correr, eu corria rua. Mas depois que eu conheci as trilhas, as montanhas, cara, é raro eu correr em corrida de rua, cara. A vibe é diferente, a tocada é diferente. Então aí a gente quer trazer esse conceito diferente, né? A gente quer que as pessoas conheçam umas provas de trilha, umas provas de montanha, prova de serra, talvez ultramaratona. Por que não ter mais ultramaratonistas aqui na nossa região? Pessoas que desafiam correr mais que 40 quilômetros, né? Então, para pessoas às vezes talvez não precisar se deslocar para o polo lá, que é Minas Gerais, poxa, vamos fazer um aqui em Paraguaçu. Quem quer encarar um negócio desse aí, ó, em breve tem. É da hora porque tá na movimentação, assim, pessoal. Tem pessoal da bicicleta, tá crescendo bastante. E agora também você movimentando a maratona. E uma curiosidade minha, assim, como que no dia em específico da Buca, como que estava o seu pensamento, a sua mentalidade de vocês, antes de sair da cidade? Vocês saíram lá da Fonte Luminosa, começaram a andar, aí antes de entrar na trilha, como que já estava, assim? Ah, cara, tava a mil, né? Ansiosidade para começar a prova e se deslocar, chegar até os próximos PC. Eu, particularmente, cara, vamos colocar que eu coloco pequenos objetivos. Largamos dali. Meu primeiro objetivo é alcançar 10 km.
Depois que eu alcanço esse primeiro objetivo, meu próximo objetivo é Conceição, cara. A gente vai colocando... Vai galgando, né? Isso, vai alcançando aos pouquinhos, né? Mas, cara, dia de prova é uma loucura, cara. Porque, assim, como essas provas são de longa duração, então a gente tem que checar tudo o material, né? O que vai levar de alimento, o que vai levar de equipamento, tudo, você tem que fazer lista. Então, assim... Então, nessa hora você já tá, tipo, só que esqueci de alguma coisa. Exatamente, cara. Você sai correndo e fala, putz, será que eu esqueci de alguma coisa, cara? E você sempre esquece, cara. Sempre tem alguma coisa que você deixa pra trás, fala, nossa, agora já foi, mas vamos pra cima. Mas tem sempre, cara, toda essa provinha dá uma ansiosidade, cara. A gente fica... Por mais que não seja uma prova oficial, a gente fica ansioso porque é gostoso, cara. Essa sensação de... E como foi a madrugada que vocês passaram atravessando o canavial, né? Sim, nós, por volta da meia-noite, a gente estava chegando em Paraguaçu, né? Fazendo 30 quilômetros para entrar lá em Sapezal e ir embora para Sapezal. Cara, eu achei que ia estar mais frio. Sinceramente, eu pensei que ia estar mais frio, bem foi um mais dia gelado. mais sossegado, né? Foi, não foi tão gelado, não foi tão frio, mas, cara, quando nós chegamos em Sapezal... Não tinha muito vento também, né? Não, mas quando chegou em Sapezal, começou a ventar, cara. Aí pega. Começou a ventar, aí eu já tive que vestir um anorak, né? Um anorak é uma blusa de frio mais grossa, né? É um corta-vento. Eu tava com um corta-vento. Que é uma blusa meio de plástico, né? Isso, que ela quebra o vento, mas aí eu vesti um anorak, que é uma blusa mais impermeável. E ali, cara, a madrugada pra mim foi aquilo que eu comentei. Eu ali em Sapezal comecei a declinar, né? Eu comecei a sentir uma fraqueza, comecei a sentir um cansaço. Aí eu já me isolei e comecei a ir na minha tocada até eu voltar meu normal e... Você chegou a olhar a temperatura? Não, cara, Não? Pior que nós nem olhamos pra saber. Você fica olhando? Não gosta de ficar olhando? Às vezes a gente olha. Na verdade, aqui eu nunca tive esse costume. O único lugar que eu tive costume de olhar temperatura foi em Minas, cara. Porque em Minas a gente chegou na prova lá com 4 graus. Uma cidade. Uma cidade nós chegamos com 4 graus, isso na UAI, tá? Não na última da BR. Uma prova que nós fizemos em Minas, nós chegamos no quilômetro 95 em Ariuroca com 4 graus. E a gente achou estranho todos os atletas ali embaixo, porque nós, de Ariuroca, nós tínhamos que subir o Morro do Pico do Gavião, a Serra do Papagaio e descer até a Cachoeira dos Garcias para depois ir embora para Baipendi. E aí a gente viu estranho, um monte de atleta lá dentro do galpão. Aí tinha alguns amigos meus, falei, tá tudo bem? Não, tá, o que tá acontecendo? Falei, a galera tá esperando para subir o morro aí porque negativou. O negativar era -0. Nossa. Então a galera não queria subir antes das 6 da manhã, porque que acontece? Essa prova... E qual que é o limite que o corpo pode aguentar? Você tem essa noção ou não? Não tenho, cara. Você tá em movimento, então imagina uma coisa segura, mas gasta mais se energia. você estiver agasalhado, é difícil de... Nunca ouvi, cara, assim, o caso de hipotermia, não sei, tipo na China lá, que teve uma virada de clima lá que matou 21 atletas, né? Acho que cheguei a ver essa notícia. Da ultramaratona. Mas foi uma virada de clima. Mas, por exemplo, assim, nessas provas a gente tem que estar ciente que a gente tem que levar manta térmica, anorak, porque se de repente você se deparar com uma situação dessa, você já tem que se vestir, se abrigar e continuar, né? Eu já vi casos de pessoas correr, por exemplo, o ano retrasado, talvez você que acompanha, você talvez tenha visto. Teve um ano que teve um clima nos Estados Unidos, cara, que a temperatura deu -50. Nossa. Teve uma semana lá, os caras falaram, nossa, foi a pior semana. Não sei o que aconteceu no clima, que tipo assim, saiu de 0, eu não lembro, cara, saiu de 0 para -50. E tava acontecendo uma prova, cara. E tinha 2 brasileiros nessa prova. Um abandonou, conseguiu abandonar antes de morrer, conseguiram achar ele. O outro abandonou com a bolsa de água congelada. Ô, louco. A bolsa de água dele, cara, congelou nas costas dele, começou a gelar ele também abandonou. Eu lembro que foi uma virada de tempo brusca, assim, cara, do nada, assim, do 0 para -50. Virada de tempo? Ah, clima, né, cara, essa... Aí já entra no noticiado, né? Hã? Aí já entra no outro rolê. É a questão da... Lá na Antártica, lá, puta, fugiu o nome lá, essa... Bate um erro. Poluição que tá derretendo as calotas de gelo lá, ferra com tudo o clima, cara. O ser humano tá acabando. Né? O ser humano que tá acabando e nós sofre nas pontas, cara. Eu sei quando vai descolando lá, ele meio que dá uma soprada de vento pra nós aqui. Né? Congela tudo. É nós que faz isso, cara. É a poluição que a gente faz, o ser humano, cara. Faz isso, mano. E... Aí, ó. Teve vídeo pra caramba, que massa, hein? Tá saindo, velho. Vai rolando.
Então vocês passaram a noite lá, deu aquela ventadinha, vou desistir, não vou. E de manhãzinha eu até tentei ir atrás de vocês de manhã. Você se perdeu, né? Não, é porque assim, eu tava com aquele velho problema da Vivo, que é não pagar a conta. Aí eu tava sem sinal de internet. Então quando eu saí daqui, eu fui com o GPS, que eu tava aqui. Que hora você saiu daqui? Eu saí umas 5h30. Nossa, cara. Eu saí bem cedo. Eu queria pegar o nascer do sol também. 5h30, por volta das 5h30, 6 horas, nós estávamos lá em cima no sítio da Lúcia. Que era perto da usina de Quatá, cara. Então, eu entrei nesse trecho aí, nós estávamos ali, cara. Mas na hora que eu cheguei no ponto que o GPS indicou, eu levei meia hora. Você já tinha ido pra frente já. E ali é top, cara. Ali nós chegamos, não tava ainda nascendo, cara, mas o céu tava vermelhão assim, ó. Tava top ali, cara. Eu cheguei mais nessa fase aí. Foi um ponto alto. Ali era legal, cara. Aí eu não achei vocês, eu parei pra tirar foto do nascer do sol. Tirou? Tirei. Deve ter tirado lá em cima. Eu fiz um time-lapse. Eu não sei aonde exatamente, porque a região é que eu não conheço. Se você mostrar, eu conheço, cara. Mostro. Mas vai estar no vídeo. Mas ali foi legal, cara. E ali foi tenso também, cara, porque as vacas tava solta, cara. Tava solto? Tava tudo solta, cara. E aí sorte que eu tava com os bastãozinho pra ajudar na caminhada e tava com apito, cara. Que as vacas começaram a pitar, gritar, mano. Aí elas não chegaram não, mas bufaram lá pra nós. Aí nós chegamos na curva do S, descemos. E aí começamos a subir pro lado de Borá, né? Que aí do lado de Borá nós tínhamos mais 9 km até chegar em Borá, cara. E a estrada é muito irregular nessa região ou não? Cara, por incrível que pareça... Vocês vão em caminho de caminhão, de carro, estrada de terra mesmo? Não, é estrada de terra, mas assim, não é tão irregular, mas... Rapaz, não sabia que tinha tanta subida pro lado de lá não, viu? Não? Eu achei que era só a bunca, cara. É. Eu achei que eu tava em Minas, cara, porque depois que nós passamos uma curva do S ali, ó, descemos uma curva do S, porque a curva do S não passa carro direito não, cara. Não? Tem que ser um 4x4, tanto que nos desafios de resistência de bike, é muito difícil os carros de apoio subir. Quando eles saem de Borá, eles têm que dar a volta para ir lá para Sapezal, porque não é todo carro que sobe ali não, cara. Porque ele sobe invertido, né? Uma S10, uma Toyota, não vai mesmo. Cara, acho que não vai, é muito... Nossa, é feio ali, cara. Aí a gente descemos... É uma serrinha? É uma serrinha que desce, faz um S mesmo, né? E é cascalho solto, não sei se... Eu não arrisco descer de carne não, cara. Descer às vezes você até desce, mas pra você subir de Borá pra lá, eu acho que é difícil. Porque é muito íngreme. Descer todo Santa Ajuda. E é cascalho, eu acho que não sobe. Mas eu nunca vi, cara. Pelo menos quando eu participei do primeiro desafio de resistência, num carro não subia lá não, os carros davam a volta, né? E qual que é a... Obviamente está numa diferença de terreno, né? Minas Gerais é bem mais alto. Bem mais alto. Só pra você ter uma comparação... E Minas Gerais é o quê? Já é Atlântica ainda ou não? Aqui é cerrado, né? Também por causa da Serra da Mantiqueira lá, né? E a nossa região aqui é mais cerrado, então é mais planinho. Mas qual que é a diferença de altitude? Cara, assim, só pra você ter uma noção, em Minas Gerais, em 14 quilômetros de prova da BR, 14 quilômetros de prova, nós subimos 2.000 metros. Ou seja, como se você estivesse subindo 2 quilômetros de escada. Nossa. 14 quilômetros. Aqui... Qual que é a inclinação disso? Nossa, cara, não faço nem ideia, cara. Mas subimos demais. Em 14... Aqui, cara, a prova inteira, nós subimos 1.700 e pouco. Em 100 quilômetros, nós subimos 1.700. Em 14 quilômetros, a somatória total. Em 14 quilômetros lá, nós subimos 2.000. A prova total lá de 135 deu quase 4.000. E aqui a prova de 100 km deu 170. 1.300 eu acho que deu. Nossa, então é muita diferença. Muita diferença, cara. Você sente diferença porque você está treinando aqui. Demais. Está treinando aqui assim, e você vai para lá, né? A gente sofre, mas a gente não assusta, porque a gente já treina aqui. Então subida nós sobe aqui, mas quando chega lá é 3 vezes pior, né, cara? É muita subida. A bunca ali que você viu não chega nem perto, cara, por exemplo, do Morro do Sabão lá em Minas. Você repara na diferença do, tipo, o cara que é de Minas, que já treina lá, a diferença é absurda de desempenho?
Sim, porque, por exemplo, o cara treina muita subida, então ele já está acostumado a treinar lá. Tá habituado ao terreno, né? É, o terreno. E, e a preparação, né? O cara lá, ele se prepara em força, né? E o cara treina lá já, né? Então, pra ele é mais fácil, né? A gente já sofre, mas a gente sempre tá treinando, sempre tenta. Na realidade, a gente sempre tenta chegar mais próximo da realidade das provas. Por exemplo, vamos fazer uma prova que nós vamos rodar o dia inteiro. Eu, particularmente, rodo meio-dia. Eu pego o sol do meio-dia para poder calejar o corpo a rodar no sol do meio-dia em qualquer lugar. Entendi. Eu imagino que uma forma de treinar também é você subir, descer a bunca lá e ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Verdade, subindo e descendo. é uma forma de se preparar para uma prova dessa, mas a gente sempre faz. A gente Dá um sempre jeito, tá, né? a gente sempre tá treinando na bunca quando tem oportunidade. Aí vocês passaram lá, fez essa curvinha no Curva do S. S, Ribeirão do Cristal, que é outra subida maravilhosa. Sobe e aí nós fazemos algumas curvinhas e já chegamos em Borá. Aí em Borá vocês pararam pra dar uma descansada. Aí Borá a gente parou, que nós chegamos por volta das 8 horas lá, 8, 9 horas, aí tomamos um café, trocamos de roupa, fizemos curativo no pé para tirar as bolhas. Vocês ficaram um tempinho lá, né? Pelo que eu vi. Ficamos bastante tempinho. Foi acho que a parada maior. Umas 2 horas? Uma hora. Não, foi no máximo uns 40 minutos. 40 minutos, Foi o tempo de trocar de roupa, tomar um café bem servido que o pessoal trouxe para nós lá, envelopar os pés de novo com esparadrapo, as coisas e enfrentar a bunca. Nossa. Porque eu cheguei lá, vocês estavam saindo já, né? Estava saindo, foi uns 40 minutos que nós ficamos lá. E aí fomos pegar a bunca, né? A temida bunca. A bunca... Como que é para vocês esse processo de subida? Como que foi a subida? Cara, Porque assim, eu acompanhei vocês e para quem tem uma academia, vai um pouquinho de esteira, só a bunca ela consegue subir mais ou menos. Mas vocês já passaram a noite toda andando. Ali já tinha andado quantos quilômetros? 70 quilômetros. Então já estava com 70 km andando. Quando nós chegamos na bunca, nós estávamos com 70 Ainda teve que quilômetros. passar aquela subidona. Como que foi? Como que é pra você? Cara... O que você tava sentindo naquela hora? Primeiro assim, ó, a bunca faz parte da nossa vida, né, cara? A gente tem a bunca ali como algo que faz parte do que a gente gosta, cara. Porque é sofrido, mas a gente tá lá. Sabe que sofre, mas a gente gosta de estar lá, gosta de fazer 2, 3 vezes, faz as gangorras da bunca. E assim, cara, chegar... É que assim, como a gente já tá acostumado com esse sofrimento, com esse tipo de desafio, é algo já que se tornou rotineiro para nós, né, cara? A gente sabe que vai sofrer, então a gente vai devagar, vai com cautela, vai respirando, parando, não deixando o corpo quebrar e vai subindo, cara. Já se tornou uma parte da rotina nossa, né? Fácil, igual eu falei, cara, é uma frase que agora eu vou levar comigo. Nunca vai ser fácil. Fazer uma outra maratona não existe outra maratona fácil. Sempre vai ser difícil, cara. Mas a gente sempre vai estar preparado e pronto para tal operação, para tal subida, cara. A bunca, chegar com 70, subir a bunca, e particularmente para mim ali, aquele dia foi bem complicado, porque foi 70 quilômetros, eu tava com bolha na planta do pé, coisa que eu nunca tive, e ainda eu tava com... Porque eu acho que pelo fato da gente ter caminhado mais, cara. Tá, porque... Porque normalmente eu não caminho. Por conta do professor do Eliseu, a gente caminhou mais do que correu. Então eu acredito que eu acho que eu forcei mais o pé no chão, né? Porque assim, eu tenho um defeito, que é meu, não é um defeito, é uma genética minha, né? De corredor. Eu corro meio que nas pontas do pé, né? Entendi. Lado anterior, lateral. Então eu uso muito pouco a pressão no meio do pé para trás. Então o fato de eu andar, colocar mais a palma, né? A planta do pé no chão, eu acho que começou a me dar bolha, né? Entendi. Então para mim foi algo diferente. Então aí eu tive que usar os bastões para tirar a pressão dos pés, para poder subir, depois tive que envelopar. Então foi bem complicado para mim, sem contar que cheguei na bunca, cara, eu cheguei comecei a ter fraqueza. Então você sentir fraqueza numa subida, sentir falta de energia numa subida é complicado. Tanto que quando eu cheguei lá, eu já sentei comendo, né, cara, pra repor. Já faz a pausa, você sempre faz a pausa ali, né, que vocês comentaram. Fiz a pausa, tomei um refrigerante, comi um negócio pra sair, cara, pra recuperar.
E fomos embora, cara. Mas a bunca, ela sempre, nunca vai ser fácil, cara. E aproveitando, aqui a gente já perguntou, mas aí você ingere tipo, refrigerante, que tem muito açúcar, salgadinho, que tem bastante sódio, você ingere essas comidas que tem bastante calorias, né? Ó, a Coca, cara, o refrigerante é uma coisa. Quer que fale de novo? Para não propaganda. Não, pode falar, não tem problema não. Cara, o refrigerante é um negócio que dá um pump na hora assim, cara, que ajuda, cara. Fica tranquilo, Foi até- Coca-Cola nunca vai me patrocinar. É, mano, foi até engraçado, cara. O negócio do Cristiano Ronaldo lá, que ele arrancou a Coca, cara. Aí mas os eu corredores, falo- mano, os corredores fizeram até uns memes, assim, o cara assim do lado, assim, ó, manda aqui pra mim, pegando a Coca, assim, dele, obrigado. Pra mim amanhã vai servir pro longão. Que Coca, cara, rapaz, fala pra você, cara, não tem coisa melhor que você correr 30 km, tomar uma latinha de Coca e comer uma paçoca, cara. Nossa, mano do céu. Sai voando, foguete. Cara, parece que você acordou assim, velho. Por causa, acho que da glicose, cara, mas é muito bom. Eu imagino E- que mistura tudo, né? Porque na Coca-Cola você tem a cafeína, o açúcar do xarope, que é metade, né? Metade é cafeína e metade é xarope. E você tem a paçoca, que já tem o amendoim, que tem bastante caloria, dá bastante Nossa, energia, e tem É açúcar dentro top, também. cara. Mas assim, ó, na ultramaratona, cara, nem toda hora você vai conseguir comer coisa sólida, tem hora que você vai ter que ingerir coisa líquida, tem hora que você vai estar com vontade de comer doce, tem hora que você vai ter que comer sal, cara. Aquelas barrinhas de proteína não resolve nessas horas. Já testei, pra mim não deu certo, Não, cara. Pra mim tem que ser... o açúcar no tem que estômago. ser, tem que ser um negócio assim, cara. Tem que ser uma porrada, Tem né? que ser macarrão, miojo, batata. Eu já fiz teste com tudo, cara. Então é essas coisas que eu levo. Mas também que- entra e sai, né? vai. Come, Queima, né? É, Queima na hora. nem 8.000 quilocalorias, não perde, cara. Você imagina. Eu gastei o que eu comi ali e o que eu comi na semana inteira, cara. Depois tem que repor tudo. Depois tem que sair comendo um boi. E na outra é assim, cara. Você sente vontade. Tem hora que você não come nada, tem hora que já não desce nada, cara. Tem hora que você não consegue nem água, vai, cara. Então tem hora que dá vontade de comer sal, aí você come alguma coisa salgada, tem hora que dá vontade de comer doce. Então você tem que. Você vai sentindo e vai comendo, cara. É porque o sódio, a gente fala que tem que evitar, tem que diminuir açúcar, tem que diminuir o sódio. O açúcar, ele de fato não é necessário na rotina. Porque você consegue esse açúcar, sacarose na fruta, em doce, não em doce, mas em alimentos naturais que são naturalmente doces, né? Mas o sódio, ele é essencial para o nosso corpo. A gente tem que adquirir ele de alguma forma, né? Ah, tem. Tem que ser uma grama, né? Aí tem que ter um. É difícil a pessoa ficar sem um negocinho com sal, né, cara? Tem que. Eu lembro que eu sei que isotônico ele tem que ter um pouquinho de sódio. Tem que ter. Senão que não é isotônico, que né? na verdade você é repositor de sais minerais, né? Eletrolítico, hidroeletrolítico, uma coisa assim. E tem toda a questão quanto vai consumir. Tem pessoas que tem nutricionistas que falam que o ideal de consumir é depois de 1 hora de treino. Tem gente que consome com 20 minutos, isotônico. Tem toda essa questão Mas a gente entra num negócio mais nutricional aí que você tem que seguir, cara. A gente- Mas assim, falando de a gente na alimentação, lupa, né? cara, falando de alimentação é algo engraçado, que assim, é de pessoa pra pessoa. Tem gente que vai condenar tudo que eu faço, cara. Mas tem gente que, pra você ter ideia, tem atletas aí que são atletas low carb, zero carbo, cara. O cara não usa nada de carboidrato, o cara usa Nossa. gordura. gordura pura. Gordura, cara. Uma vez o cara contou que ele foi correr uma outra maratona, ele parou lá no PC, pegou a frigideira, fritou um bacon, comeu e saiu. Olha, Oi? cada coisa, cada Foi o que eu perguntei, né? história, cultura Pode levar, do ele cara, leva. entendeu? Ele, então assim, cada um usufrui de um jeito, cara. E assim, eu como atleta e treinador, eu sou um cara muito de boa, cara. Pra mim, eu prezo assim, ó, sempre vou falar assim, ó. A Organização Mundial da Saúde descreve saúde sendo bem-estar físico, mental e social, cara. Então eu não sou uma pessoa que vou me privar de comer, de beber, de me divertir. E eu não privo meus alunos, cara. Porque eu acho que é um contexto geral assim que te faz melhor. Entendeu? Você tem que ser o que você quer, cara. Então se você gosta de correr e gosta de comer bem, faça. Se você gosta de correr e gosta de beber, beba. O importante é você ser feliz, fazendo o que você gosta. Então, eu mesmo não sou pilhado com essas coisas. tem pessoas que chocolate são. pra caramba. Tem pessoas que são. É, A eu- gente tem que respeitar. Falei, inclusive, Coca-Cola nunca vai patrocinar, porque eu não bebo refrigerante mesmo. E
Não gosto. Que é suco de uva e Cara, laranja. eu também, por incrível que pareça, eu não bebo refrigerante. Eu bebo só em prova. Ah, vou correr, aí eu bebo. Porque na prova você sente uma necessidade de algo assim. Aí você toma, mas no meu dia a dia, em casa não entra, cara. É raro. Ah, só se eu vou comprar um negócio, uma pizza e vem de brinde. Beleza, mas fora isso, cara, é só em prova. Em Mas assim, prova. eu falo assim que eu não sou bitulado nisso, né? Porque eu não bebo refrigerante porque eu realmente não gosto. Entendi. O gosto de xarope começou a ficar amargo na minha boca. Eu Aí parei com isso. cortou. Eu cortei, aí nunca mais bebi. Entendi, cara. Aí da Bucan, vocês subiram a Buca, deu aquela pausazinha, né? Que eu até gravei um pouquinho. Os causos. Contando os causos lá. E se recuperaram um pouco, né? E dali pra frente, como que foi? É mais tranquilo? Tem Não, uns... a dali até a Lutécia, que foram 17 quilômetros, se eu não me engano, foi até tranquilo. Quase que nós fomos por cima, foi um percurso mais plano. Foi bem tranquilo, para mim foi até a minha virada, né? Porque ali, a virada de chave, né? Que ali eu corri, Ah, tá. ali eu consegui desenvolver um ritmo bem legal e comecei Nem a correr. mandou uma latinha de coque, dois Duas, salgadinhos. duas latinhas de coca, encaixei o ritmo, corri bastante tempo ali, cara. E chegamos em Lutécia por volta das 5h30 da tarde. Até então nós íamos fazer 116 quilômetros. Só que por conta do cansaço e ser desnecessário às vezes a gente fazer esses 16, a gente optou em fazer o 100. Vamos terminar com 100. Entendi. Então nós chegamos em Lutécia com 86 quilômetros. Então Voltando agora também, né? faltava 14 quilômetros, cara. Cara, os últimos 14 quilômetros mais felizes da nossa vida, cara. Aí chegamos em Lutécia, eu comi um macarrão, envelopei os pés de novo e saímos, cara. Saímos pra correr os últimos 14 quilômetros como se fosse De Lutécia até aqui é 14? de Lutécia até quase chegando ali no pesqueiro Dona Maria, cara. Deu 14. Ah, tá. Nós terminamos perto do pesqueiro. E... Cara, foi... Entendi. Então vocês não fizeram o trecho do pesqueiro até a fonte. Não, Ah, ali tá. foi só uma chegada, né? Uma chegada simbólica Entendi. da É que filmagem. ele mandou assim, não, ele pediu pra mandar ali a chegada simbólica, eu não entendi isso. Pô. Porque na verdade se fosse pra chegar, nós íamos chegar bem tarde, cara. Nós íamos chegar lá por volta das 10, 11 horas da noite. Aí a gente preferiu, não, vamos fazer o 100 que tá Eu entregue. lembro que a programação sua era de subir a Buca, tipo, 9 da manhã, não era? Chegar em Borá, 9, isso, exatamente. E eu lembro que eu saí da Buca lá, que vocês estavam descansando, eu não pude continuar, que eu tinha compromisso à tarde. Aí saiu de lá 2 horas da tarde já. Da onde? Não, acho que era 1h30 da Buca. Lá de cima, né? Lá de cima. É, Já era 1h30. exatamente. Então, O que eu falei, a eles programação... vão chegar não 8 tem- horas da noite. Não tem como, cara. Você não sabe. A programação que a gente faz nunca é a mesma, porque você nunca sabe como que você vai estar, como todo mundo vai estar, né? Então a gente tem que respeitar o limite de cada um. Se tem que andar, vamos andar. Se tem que parar um pouquinho mais, para. Se tiver que dormir meia hora, 40 minutos no chão ali, dorme. Psicologicamente, como foi esse trechinho final? Os 14? Não, da Buca até... na Buca tava quanto? Na bunca nós chegamos lá em cima com 71, 72. Então da Buca até a Lutécia ali... Cara, dali até a Lutécia foi tranquilo, pra mim foi bacana porque eu consegui correr. Né? Depois de 70 eu tava conseguindo desenvolver um ritmo bem bacana, tanto que eu cheguei primeiro lá e aí deu tempo pra fazer um macarrão, descansar um pouquinho. E os últimos 14 parece que nós tava correndo a primeira corrida da nossa vida, cara. Foi perfeito. Uma que os 3 conseguiram correr, até por conta de ser 14. Só um momentinho. Toma aí, então agora. Por conta de ser 14 quilômetros, cara, e porque lá em Lutécia tava os nossos familiares e amigos, né, cara? Eles acompanharam com a gente com os carros nesses últimos 14 quilômetros, Entendi. então deu aquele gás final, cara. De madrugada não teve apoio. Oi? De madrugada não teve apoio. Só o carro de apoio. A gente teve um carro de apoio que entendi. ele tava seguindo conosco lá, judiamos dele, né? Acompanhou todo o trajeto. Acompanhou todo o trajeto. A gente pedia pra ele subir a cada 5 quilômetros, ele ficava esperando, nós passávamos, se precisava pegar alguma coisa no carro, pegava, senão ele seguia. Entendi. Cara, nós fizemos pouca parada. Nós paramos em Conceição rapidinho, só pra fazer umas fotos. Parada pra comer foi exatamente por volta das 11 horas ou meia-noite na frente das termas, onde a gente comeu.
que ali estava com uns quase 27 quilômetros. Depois nós seguimos para Paraguaçu, depois fizemos a segunda parada em Sapezal, que foi ali onde a gente se equipou melhor e comeu. E depois paramos lá em Borá. Em Borá, onde a gente fez uma parada maior, tomamos um café, depois a Bunga, lá em cima, né? Depois Lutécia, cara. Foi até bom, porque a gente já tinha feito uma distância de 100 km. Eu, em prova, fiz 95 em 22 horas. E ali nós fizemos 100 km, eu fiz 100 km em 17 horas, cara. Nossa. Então foi muito bom, cara. Imagina se nós estivéssemos correndo, então. O negócio ia ser perfeito, né? Aí completaria a meta lá, de chegar, de fazer 24 horas. Faria com sobra de tempo ainda. Se o Eliseu tivesse no seu 100%, nós tinha corrido demais ali, isso é perfeito, cara. Mas também foi lindo, foi perfeito. Eu não ia acompanhar não, andando não consegui acompanhar vocês. É? Imagina correndo. E como é o pós-prova depois de um desafio desse? Cara, tipo, chegou, tá em casa os bastidores. É. Cara, falando... Primeiro que nós chegamos, nós tomamos uma cerveja, né, cara? Pra comemorar, nós tomamos uma cerveja ali já, que desceu parecendo água gelada, tava boa. Cheguei em casa, cara, aquele banho pra relaxar, come o negócio, cara. Eu até brinquei, falei, nós chegamos no sábado, cheguei em casa às 9 horas, né? Depois que terminou tudo, falei, só vou acordar na hora do domingo espetacular, né? Pior que não, cara. Chegou domingo, acordei 7 da manhã, acordei... O corpo tá no ritmo, né? Então... Só que não levantava da cama não, cara. Não? Quando eu botei o pé no chão, nossa, doía tudo, cara. Aí dói o corpo inteiro, cara. Mas aí eu já tinha marcado uma fisioterapia para fazer uma liberação. Como a gente já tem o histórico aí de corrida, você tem já o costume de correr, então esse pós-prova, 2, 3 dias a gente já tá zerado. Tanto que nós corremos no sábado, fiquei domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira eu já fui nadar, já fiz uma soltura das pernas, na sexta-feira eu já corri, sábado eu já corri e domingo eu já corri, cara. E no seu primeiro desafio desse, quanto tempo você demorou para recuperar? Cara, não vou falar nem o primeiro desafio de ultramaratona, mas minha primeira maratona da vida, eu fiquei 1 semana sem andar. Sem andar? Sem andar bem. Não que eu não andava, fiquei deitado na cama, não. Eu parecia um zumbi do The Walking Dead, cara. O pinguinzinho, né? Tudo dando torto, cara. Eu fiquei 1 semana, cara. Foi também a única vez. Depois, cara, é coisa de 3, 4 dias assim, já tá recuperado, já tá pronto para outro. Mas por que também, Aleph? Para deixar bem claro pra galera. Eu sou treinador, então eu prescrevo meus treinamentos. Então isso é muito importante, o porquê você tem um treinador para prescrever seus treinamentos. Porque ele vai saber mensurar a carga de treinamento antes, durante e pós-prova. Então ele vai saber certinho, não é só, vou sair correndo, quero fazer uma maratona, vou sair correndo todo dia, assim, assado. Não, cara. Tem que ter um treinador para prescrever seus treinamentos, seu ciclo de treinamento certinho, para que você chegue na sua prova 100% preparado e que seu pós-prova seja menos dolorido. Que você se recupere ali 3, 4 dias para você começar outro treinamento para a prova, né? Tem que treinar pensando já no descanso. Isso, você tem que... Por isso que é bom você ter um treinador de corrida, cara, que ele que vai prescrever. Na última conversa a gente falou bastante sobre isso. Eu tive casos, cara, já ouvi a pessoa falar assim, mas correr não é só correr? Falei, não é só correr, você precisa ter uma orientação, porque você não quer correr 5 rápido, você não quer correr 15, você não quer fazer uma meia, você não quer fazer uma maratona? Então não é só correr, você precisa de um treinador para ele pegar, te avaliar, pegar seu objetivo, colocar isso dentro de um calendário, fazer uma fase crescente, diminui crescente, para quando você chegar na sua prova você realizar ela com sucesso, sem risco de lesão, sem risco nenhum. E não é só correr. Por que eu falo isso? Aquela questão dos coletores. Se fosse assim, todo coletor de lixo ia ser um campeão olímpico, ou ia ser um campeão brasileiro de corrida, porque os caras vivem correndo todos os dias para pegar o lixo de porta em porta. E no Brasil nós temos um conhecido que é só o Solonei. Por que só o Solonei, que era coletor de lixo, é campeão brasileiro, campeão sul-americano, representou o Brasil mundo afora? Porque ele tinha um treinador, ele tinha uma pessoa que prescrevia os treinos dele, certinho. Hoje você treina, hoje você descansa, hoje você faz isso, hoje você faz aquilo. Então ele tinha uma prescrição. Então o cara não era só correr, não era só sair correndo, não. Ele corria orientado.
Então é por isso que o cara evolui. Porque para evoluir, você precisa ter os estímulos corretos, as cargas corretas aplicadas. Porque senão, cara, você não evolui, você lesiona. Você vai só lesionar, entendeu? Então é necessário, cara. Show. Então, 5 dias já tá de boa, tá novo. Tô, cara, quinta-feira 100%. eu nadei, sexta-feira a gente juntou a galera, corremos 5 km forte aí com a galera das antigas. 5 kmzinho só pra não perder o costume. Só pra não perder o costume. Cara, você falou isso, eu lembro no começo das minhas provas, quando eu comecei a correr, pessoal, até hoje a galera, e aí, tá correndo? Opa, sempre correndo. Mas hoje eu me policio muito em falar, mas antigamente não falava, não policiava. Os caras falaram, e aí, tá correndo? Tô. Ah, eu corri só, ontem eu fui correr, fiz só 10. O cara falou, cara, só 10? Rapaz, eu não consigo correr 1 quilômetro. Eu falo, não, mas desculpa, não é querendo falar só, é porque virou uma coisa normal, pra você é só, cara. né? Você faz 140 no desafio. Tanto que, tipo, às vezes, nossa, assim, não desmerecendo, mas assim, é tão natural, tipo, você vê a pessoa falando, nossa, hoje eu vou correr 21. Fala, eu vou com você, mas eu tô de boa. Eu falo, não, eu vou com você, te ajudo. Não, mas nossa, mas eu tô numa ansiedade mesmo, primeiro 21. Eu falo, não, mas é tranquilo, vamos lá, é fácil, porque a distância se tornou algo tão natural pra gente, né, que, tipo, a gente não se impacta tanto, sente tanto, cara, é algo rotineiro. Aí pra encerrar, a gente acabou nem comentando muito, mas vocês fizeram a 140, né, que foi a Y, foi a... 135 a BR? Foi a BR, né, que foi a 135. Qual que é a outra escala que vocês pretendem? Ó, vamos lá. É até bom. A última, a meta, próxima meta. Bom. Mês que vem, nós fomos convidados por um atleta de nível nacional, mundial, o Cleberton, do Rio de Janeiro. O Cleberton, ele é campeão dos 1.000 km do Brasil. Ele correu 1.000 km em 10 dias. E ele correu 5.000 km em 55 dias, ficando em terceiro lugar na Grécia. E ele está com um projeto sensacional e ele convidou muitos ultramaratonistas e nós aqui em Paraguaçu abraçamos a causa, que é o projeto 1.001 km contra a fome. Então, de 22 a 31 de julho, eu, a Danilo Eliseu, nós vamos estar na academia do DÉ, ali na Siqueira Campos, fazendo 1.001 km. Serão 10 dias de corrida, 100 km por dia. Então a gente vamos convidar... Vai ser por esteira ou... Na esteira. Ah, tá. Na esteira. Então nós vamos convidar todas as pessoas que gostam de correr, que gostam de caminhar de Paraguaçu Paulista, ou nossos amigos de outras cidades a participar conosco. Como que vai ser? O pessoal de Paraguaçu, eles podem ir na academia no horário que nós vamos soltar no Instagram, para levar uma cesta básica, levar 1 quilo de alimento e correr conosco na esteira. Então, esse evento vai passar no YouTube, vai ser ao vivo, vão ser 240 horas de transmissão ao vivo. Então a galera que quiser, vai lá, corre com a gente, participa desse evento solidário e ajuda a gente, porque se nós formos correr os 3 juntos, teoricamente nós temos que correr 33 km cada um para dar os 100. Mas se você for lá correr 5 km, um amigo correr mais 5, o outro correr 10, o outro correr 3 km, a somatória no final tem que dar 100. Então aí pra gente é menos por dia, né? Então aí a gente vai convidar todos os nossos amigos de Paraguaçu que gostam de correr e caminhar para estar junto com nós nessa causa aí e ajudar a população de Paraguaçu, né, cara? Que tem muita gente que necessita aí de uma ajuda, então é uma forma que nós vamos fazer para impactar Paraguaçu e chamar todo mundo para ir com nós. Então esse evento é um evento que nós vamos participar solidário. E eu, particularmente, em novembro, eu tenho uma prova em Minas Gerais de 170 km. Então, esse vai ser meu próximo escala. Entendi. 170 km em Minas Gerais, em 15 de novembro. No feriado de 15 de novembro, eu vou tentar 170 lá. E minha prova-alvo, por enquanto, que eu estou focando maior que essa, é a Y235, que eu vou tentar o ano que vem, que serão 235 km. E depois dessa a gente vai... É que você estava comentando, né, até na última conversa, que tem essas etapas. Né? Então você parou no 135, aí ano que vem você quer parar no 235. Eu quero terminar os 235 desse circuito para poder fechar o circuito Y e começar a pensar em outras provas, né? Tem o Y é 235, é o máximo. É o máximo. Tem gente que... não é o máximo, tem gente que faz dobro dela, que faz ela 2 vezes, cara. Como assim ela? 235 2 vezes, faz 2 provas. Vai e volta ou é... Faz 2 circuitos de 235, que dá 470 quilômetros. E tem essa prova, por exemplo, acho que esse mês de julho vai ter a BR, vai ter a 1.000 km no Brasil, que é a prova onde o pessoal faz 1.000 km em 10 dias, tem que fazer 100 por dia. Essa prova é dura também, cara. O cara levanta às 6 horas da manhã,
É em Paulo Frontin, se eu não me engano, a prova, cara. Se eu não me basicamente o engano. que vocês fizeram um desafio aqui todo dia. Todo dia. Ele levanta às 6 horas da manhã, ele tem até às 11 da noite para fazer 100 km no circuito de 1.200 metros. Terminou, ele descansa, no dia seguinte ele levanta, 6 da manhã, mais 100 km, durante 10 dias. O vencedor é quem fazer os 1.000 km em menos tempo. Haja resistência, hein? E tem louco, cara. Tem bastante gente que vai nessa prova. E tem a prova da Grécia, que foi onde o Cleberton ficou em terceiro, que é 5.000. Ah, tá. 55 dias correndo, cara, 100 km por dia ele fez, cara. Tem pra tudo, cara. O importante é gostar e participar. Mas aí fica o convite pro pessoal, aí em julho, de 22 a 31, lá na Academia do Dé, na Siqueira Campos, doar lá um alimento e correr conosco. Show. E sair na live. Depois eu vou cortar esse trechinho e mando pra você divulgar. Oh, valeu, cara. Que eu não sei quando vai sair. Tô querendo fazer uma produção bem bacana nesse episódio. Fidalgo, obrigado pelo papo. Acho que a gente juntei aqui um material bem vasto, né? Inclusive você trouxe suas medalhas ali no fundo. Essas são só algumas, né? Cara, são só algumas aí desses 11 anos de corrida que a gente tem aí. Os desafios, né? Os desafios aí. Aqui estão as mais importantes, né? Assim, que eu vejo. Desde a primeira, que é essa aqui de acrílico, né? Não sei se dá pra ver. Não, vai sair do foco aqui. Não? É. A de acrílico ali, que foi minha primeira prova em 2011, a São Silvestre, a minha primeira ultramaratona. Vem só um pouquinho pra frente, por favor. Eu pra frente? É. Aí, show. A minha primeira ultramaratona, a minha primeira maratona, todas as provas assim que eu mais importante de todas estão aí, cara. Isso daí é. Aí eu vi que tem uma de acrílicozinho ali. Qual que é aquela? Aquela ali foi a minha primeira prova, a cara. primeira. 2011, 5 km, cara. Que eu fiz. Quando eu fiz ela, falei, cara, é isso que eu quero. Vou participar, continuar participando, cara. Já são, acho que estou operando quase 100 provas, cara. Show. Rafael, qual que é suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar, prestar uma consultoria? Legal, cara. Ó, o Instagram meu é fidalgo.rafael, né? Onde eu movimento sempre que tem bastante coisa lá. Tem o meu Facebook, Rafael Fidalgo Ultramaratonista. Tem o Facebook, tem o Instagram também da assessoria, né? Fidalgo Treinamento, onde eu solto as provinhas que eu faço, as excursões que eu faço, né? De corrida. É onde o pessoal me encontra aí. E correndo aí pelas ruas aí. Aí em breve vai ter os seus 2 desafios, né? Que é o desafio da Buchan e a outra maratona que você está querendo trazer. Tem a Boom Coffee Road, que vai para sua segunda edição, se Deus quiser, ano que vem, dia 12 de fevereiro. E 12 de março, no aniversário de Paraguaçu, vai ser a outra da Estância, 116 km com várias modalidades aí. Primeira mão para o Aleph aí, que vai ser a prova, fora outros eventos que nós queremos movimentar, cara. A gente tem que movimentar Paraguaçu aí com eventos esportivos e eu tô disposto a fazer bastante, cara. Perfeito, cara. No que eu puder ajudar, você pode contar comigo. A gente agradece. Sou meio demorado, mas eu ajudo. Próximo você vai correr, colocar uma GoPro no peito, aí você vai correr os 100 km por hora. Botar cano no ombro aqui, vambora. Cara, mas obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho das corridas. Obrigado pela paciência, oportunidade de você ter acompanhado um pouquinho do que é a ultramaratona. É legal o pessoal ver como que é nosso dia a dia aí numa corrida, ver realmente quanto a gente sofre para correr, dores, bolha, e mostrar que a gente é igual a todos e é possível, cara. É questão de determinação. Mostrar os benefícios, mas também mostrar os dois lados. Tem que mostrar, né, cara? Não é só mostrar a conquista aqui, segurar a medalha e conquistar, não. Tem que mostrar o quanto a gente sofre, nosso cara. jeito ver esse vídeo que eu vou correr 100 km. É igual aquelas piadas da bike lá, já viu? Vai cair duro no décimo. Os caras compram a bike lá pra correr, pra pedalar, quando tá lá na serra, fala, eu vou vender isso aqui, cara. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha ido. Por isso que é bacana, agradecer ter acompanhado nós aí pra ver como que é a rotina de um ultramaratonista, né? E fica sempre aberto o convite, quando tiver oportunidade, quiser gravar aí, fica à vontade. E você que tá escutando esse podcast, assistindo esse vídeo, quiser colar aqui em Paraguaçu da Correr com o Fidalgo, só mandar Verdade, um direct, cara. né? Vem aqui que a gente te leva aí pra Serra da Bunca, te leva aí pra Rotas Búfalas aí, é outro lugar que eu faço as corridinhas aí. Eu quero conhecer esse pessoal da Búfala. É legal lá, cara, bacana.
um lugar gostoso para você tomar um café rural com produtos artesanal das búfalas. E lá eu tenho um produto turístico, né? Eu levo a galera de Conceição até as búfalas correndo por estradas rurais. 10 quilômetros Só 10 km. Só 10 km, cara. Os 10 km, saindo do distrito de Conceição, passando ali pelo Rio Sapé e chegando ali nas búfalas ali, onde a galera toma um café delicioso, cara. É bacana, vale a pena. Show, Dia perfeito. 11 vai ter uma. Isso aí, cara, brigadão, velho. Valeu, mano.